notícias e informação. Vale FM. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. A partir de agora, você vai acompanhar a maior cobertura do rádio esportivo do interior cearense. Entra em campo o timaço da Vale FM. O Vale Esportes está no ar. É o timaço entrando em campo. A melhor cobertura pra você. Vale FM. Futebol Show do Timaço. Narração vibrante dos melhores narradores do rádio esportivo do Ceará. E a bola vai sobrando, foi marcar, bateu e é gol! Comentários inteligentes que retratam a história do jogo. Reportagens dinâmicas, precisas e em primeiríssima mão. O plantão mais ligado nos acontecimentos do futebol pelo Brasil. Vai começar a maior cobertura do nosso futebol pelo rádio. Vale FM. Você se liga agora no Futebol Show do Timaço da Vale FM. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Grande abraço, boa tarde para você ligado no Timaço da Vale FM, começando o nosso Futebol Show na 99,9 com muito mais emoção. Tarde de domingo, dia ensolarado na região do Cariri e você acompanhando a partir de agora as emoções da Taça Fares Lopes 2022 aqui no som da Vale FM. Daqui a pouco tem um jogo que promete ser muito animado, muito disputado entre Casa e Guarani de Sobral. O Verdão do Cariri, que vem de uma derrota na estreia, folgou na segunda rodada e agora estamos É muito bom saber que você tá na Vale FM 99,9. Esse é aqui o timaço da Vale FM, mais uma grande cobertura para você. Destaque para a Taça Fares Lopes, direto da Arena Romeirão. O Icasa enfrenta o Guarani da cidade de Sobral. Total cobertura do timaço da Vale. O Icasa que vai buscar a sua primeira vitória na competição. É isso, Marco Valério? É isso, meu querido JF. A expectativa muito boa para uma boa partida, muito embora a presença de público seja apenas regular nesta altura dos acontecimentos. A presença de torcedores é pequena até o presente momento, muito embora a gente já tenha tido bastante confusão entre torcidas organizadas do Guarani de Sobral e também com a torcida organizada do Icasa. Aliás, João Filho, quando chegávamos aqui por volta das 2:30 da tarde, também chegava um ônibus vindo de Sobral com torcedores do Guarani de Sobral e foi aquela confusão toda com a torcida organizada do Icasa. A polícia veio intervir para tentar tranquilizar os ânimos, mas aquele clima um tanto quanto de tensão. No momento, a coisa tá mais tranquila, tá controlada. Torcedor do Icasa vai chegando em pequeno número. A organizada do Verdão ainda não entrou aqui na Arena Romeirão. Claro, muito trabalho para a polícia neste domingo. E a gente já vai manter o primeiro contato com a Aloísio Vilar, que tá lá no gramado da Arena Romeirão, vai trazer as primeiras informações deste jogo que promete. Aloísio, boa tarde. Verdade, Marco Valério, boa tarde para
você e boa tarde para o ouvinte que sintoniza a Vale FM. Infelizmente, o clima já está quente, o clima já está tenso nas arquibancadas por conta da rivalidade histórica entre as torcidas da equipe do Icasa e do Guarani de Sobral. Como você destacou, Marco, há instantes tivemos aí alguns momentos de tensão. Bomba de um lado, bomba do outro e a polícia já tendo que intervir. Pois é, e o reforço policial a gente já percebe que é maior nessa partida de hoje entre Icasa e Guarani de Sobral. Mas vamos torcer para que tudo corra em paz e vamos pensar dentro de campo. Afinal, é uma ótima oportunidade para o Icasa, nesse primeiro jogo da Arena Romeirão, conquistar os 3 primeiros pontos nessa Taça Fares Lopes. Lembrando ao torcedor que no último dia 28, o Icasa fez a sua estreia na competição e infelizmente foi derrotado para o Maracanã e agora tem a oportunidade de reverter em casa, aqui na Arena Romeirão. 3 meses depois, Marco Valério, a torcida reencontrando o Icasa, o Verdão do Cariri, em Juazeiro do Norte. É isso, Aloysio Vilar trazendo os primeiros destaques desse jogo. Já já, Anderson Luiz também para falar sobre o Guarani de Sobral. No plantão esportivo Grande JF, os comentários serão de Demontier Tenório. A todos um grande abraço, boa tarde, eu sou Marco Valério. Esta é a melhor e mais ouvida equipe esportiva do interior cearense. Nós somos o timaço da Vale FM. Vale FM, Vale FM. Conferindo a hora do timaço para você, agora 3 da tarde, 41 minutos. E nós estamos em nome de Farmácias Fernandes, presente em todo momento, são 6 lojas para melhor lhe atender. Águia Proteção, cercas elétricas, câmeras de segurança, motores para portão, tudo para a proteção da sua casa, da sua empresa, você encontra na Águia Proteção e você pode parcelar em 10 vezes sem juros. Ligue para a Águia Proteção 99338-3629. E Pioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Pioca, tem história, beba com juízo. Espaço Verde, plantas ornamentais e frutíferas, grama esmeralda e São Carlos, adubos químicos e orgânicos. Espaço Verde, você de bem com a natureza. Conosco também Atacom Material de Construção, Atacom Home Center, que o Cariri aprovou, na rua Doutor Mauro Sampaio, bairro Lagoa Seca. E Novo Rio Veículos, Novo Rio Chevrolet, seu carro 0 km com as melhores vantagens, você já sabe, você encontra na Novo Rio. Temperatura até que melhorou um pouquinho aí nos últimos minutos, porque o calorão era muito grande, nuvens começam a surgir aqui nos céus da região do Cariri. Vamos trazer o boa tarde de Anderson Luiz, que vai acompanhar as coisas do Guarani de Sobral. Boa tarde, Anderson. Boa tarde para você, Marco. Boa tarde a todos os ouvintes do Futebol Show do Timaço da Vale FM. O Bugre Sobralense que vem a Juazeiro à procura da sua primeira vitória na Taça Fares Lopes. O time ainda não venceu, empatou o primeiro jogo fora de casa e perdeu na sequência em casa para o time do Maracanã. O Bugre Sobralense que tem alguns jogadores conhecidos aqui da nossa região, como por exemplo o Tiaguinho, que vestiu a camisa do Leão do Mercado, o Arthurzinho, que hoje é a opção do técnico Lamar, que agora recentemente, esse ano ainda, conseguiu o acesso para a primeira divisão vestindo a camisa do Leão do Mercado, Marco. Tá legal, daqui a pouco o Anderson volta já com as escalações, né? Escalação no caso do time do Guarani de Sobral, daqui a pouco também o Aloysio com a definição do time do Icasa. Tudo isso em nome de produtos Panebon Pão Nosso, que já fazem parte da mesa das famílias caririenses, produzidos de forma semi-artesanal. Produtos Panebon Pão Nosso e massa para pastel Tasquinha. Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri, com aquele atendimento especial. E tem delivery 988-65-7741. Eu falei da Churrascaria Mão de Vaca, melhor do Cariri. Engazeiras Construções, tudo para a sua obra pelo menor preço, parcelando no cheque ou no cartão. Conosco também tem o Quintal Cariri, sabor e diversão, para você tomar sua geladinha, ver o futebol, ver uma boa música. Quintal Cariri, que fica na Avenida Castelo Branco, com entrada franca, esperando por você. Ramagem Couros, bom gosto e criatividade em carteiras e bolsas em couro, sinônimo de qualidade. Eu falei da Ramagem
em Couros. Vamos agora à escalação das duas equipes, começando pelo time da casa. A Luísio Vilar traz a definição do time do Icasa, o Verdão do Cariri, em busca de sua primeira vitória. Vem com 1 Flaismar, 2 Rony, 3 Dedé, 4 André Penalva e 6 Wender, 5 Guídio, 8 Ali Carlos, 10 Paulista, 7 para Tarcísio, 11 para Davi e 9 para William Anissete. Repetindo o Verdão do Cariri, 1 Flaismar, 2 Rony, 3 Dedé, 4 André Penalva e 6 Wender, 5 Guídio, 8 Ali Carlos e 10 Paulista, 7 para Tarcísio, 11 para Davi e 9 para William Anissete. E a equipe comandada pelo técnico Leandro Campos. Mão em mão, meu padrinho nos gramados do céu. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Todo mundo ligado no Timaço da Vale FM. Obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos nós juntos pela Vale FM. Lembrando que o jogo começa daqui a 15 minutos. A bola vai rolar para Icasa contra Guarani de Sobral. Você vai acompanhar aqui no som da Rádio Vale FM. Também no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Você acompanha, segue lá, ativa as notificações, dá o joinha e fica inscrito também no canal da Rádio Vale FM. Em nome de Pizzaria e Hamburgueria Oval. Vai pedir a sua pizza nesse domingo? Logo mais, você dá uma ligadinha para 988429515. Conosco também, Ramagem Couros, bom gosto e criatividade em carteiras e bolsas em couros, sinônimo de qualidade. Hotel Amoarama em Fortaleza, perto do aeroporto, próximo do centro, ao lado da rodoviária. Reservas 85-3304-8900. Fala aí, JF! Uma pequena correção no número da pizzaria Oval, 988429514 e não 15. Pois é, rapaz, e tá escrito 14 mesmo, viu? 988429514. Bom, as duas equipes ainda não entraram no gramado, já a entrada em campo também da comissão, da equipe de arbitragem pro jogo entre Icasa e Guarani de Sobral. Você que tá chegando aqui na Arena Romeirão, ouvindo a transmissão da Vale FM, muito obrigado pela audiência. Oferecimento Ipioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Pioca, tem história. Beba com juízo. Também para Madeireira Beira Rio, lugar certo para você economizar na rodovia Juazeiro Barbalha. Eu disse Madeireira Beira Rio. E Colégio Compasso, traçando o melhor futuro para o seu filho. Faça já a matrícula do seu filho para 2023 no Colégio Compasso, no bairro Tiradentes, em Juazeiro. Agora, conferindo a hora no Timaço da Vale FM. 3h47 em nome de Novo Rio Veículos. Hora de definição do Guarani de Sobral. Escalação do Bugre da Zona Norte está chegando com o repórter Anderson Luiz. O time do Guarani de Sobral, que é treinado pelo técnico Lamar Lima, vem com 1 Lucélio goleiro. Na lateral direita, o 2 Giovani. A zaga é 3 Anderson Alagoano. E o 4 Yuri Mamute. Na lateral esquerda, com a camisa de número 6, é o Matheus Maranguape. O meio de 5 para Leandro Sobral, 7 para Patuta e 8 para Zé Augusto. O ataque de 9 para Dudu Itapajé, 10 para Tiaguinho e 11 Soares. Repeteco do Guarasol. 1 Célio, 2 Giovani, 3 Anderson Alagoano, 4 Yuri Mamute, 6 Matheus Maranguape, 5 Leandro Sobral, 7 Patuta, 8 Zé Augusto, 9 Dudu Itapajé, 10 Tiaguinho e 11 Soari. Ciclo de vitória, Guarani 99,9 Marco Valério. De volta pela Vale FM 99,9. Lembrando que o técnico do Guarani de Sobral é um velho e querido conhecido de todos nós da região do Cariri, que é o nosso amigo Lamar, que está treinando o Guarani de Sobral depois de um excelente trabalho no Guarani de Juazeiro do Norte. Daqui a pouco, opinião com Demontier Tenório. Em nome de Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo melhor preço. Baleia Burger na Praça do Pio 12. Motopeças Padre Cícero, melhor para a sua moto. Loja na Rua São
São Pedro, no bairro Santa Teresa. Eu disse Motopeças Padre Cícero. Alain Martelinho de Ouro, número 1 da região do Cariri, com excelente serviço de pintura e funilaria. Eu falei Alain Martelinho de Ouro. Trabalhamos também com apoio de Pioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Pioca, tem história. Beba com juízo. Agora, hora de opinião no microfone da Vale FM com credibilidade. Fala quem sabe e comenta, traz suas primeiras impressões sobre o jogo entre Casa e Guarani de Sobral, que começa daqui a pouco. Boa tarde, Marco Valério, queridos colegas, amigos ouvintes da Vale FM. Estamos aqui de volta, né? Depois de um bom tempo sem estarmos presentes aqui ao Estádio Romeirão, e a gente vê uma condição de gramado espetacular. Aliás, na estreia do Icasa, e eu comentando com a narração de Delton Sá, eu chamava a atenção para a má qualidade do gramado do Estádio Moraizão. Ontem eu tive a oportunidade de, mais uma vez, em acompanhando Maracanã e Pacajus, ter essa confirmação. Realmente está muito ruim. E a gente fica feliz, Marco, em se deparar com esse gramado do Romeirão, em plena época de intensa estiagem, de um calor tremendo, a completa falta de chuvas em todo o estado do Ceará, principalmente aqui no sul, e você se deparar com um gramado nessas condições. Pelo menos visualmente é até melhor que o Castelão, viu? Estão reclamando muito do Castelão, que está horrível, cheio de buracos, cheio de depressões. De forma que eu parabenizo aqui a direção da Arena Romeirão, em nome do Zacarias Silva, mas é bom que se ressalte também. Essa água que jorra aí, Marco, é a partir de uma iniciativa de Raimundão, quando o prefeito de Juazeiro do Norte, que dotou o Romeirão de um poço profundo, em tentativas até garantir uma boa vazão, a ponto de permitir essa excelente qualidade, que inclusive nesse momento está sendo molhado, está sendo aguado para garantir ainda mais a melhor condição de jogo. E é isso que a gente espera, um bom jogo de futebol. Existe toda uma rivalidade, são equipes muito conhecidas, o Icasa faz desfilar nomes que estiveram aqui recentemente, outros que passaram e retornam. Não é diferente no Guarani de Sobral, tem vários jogadores que já passaram por aqui, a partir do próprio técnico Lamar. A gente sabe perfeitamente quanto o Lamar sabe instrumentalizar, sabe orquestrar as equipes por ele montada. Não foi à toa que ele levou o Thiaguinho, que foi de uma grande responsabilidade naquela campanha do Guarani, porque ele sabe bem o que pode extrair do Thiaguinho. No momento em que é a hora de fazer o time jogar para Thiaguinho e na hora do Thiaguinho ser um instrumento principal da equipe. Ele consegue fazer essa alternância, daí a ligação estreita entre esses dois. E os demais outros jogadores que certamente ele procura dar toda uma motivação, dar toda uma condição para que possa ser um espelho e uma boa equipe, a exemplo do que são as equipes formadas e formatadas pelo técnico Lamar. O Leandro não pensa diferente, evidentemente. Tem aí a ausência do Anderson Lessa, autor do único gol alviverde na competição, tem a presença do Paulista. Eu gosto do Paulista, sabe? Eu vejo esse cara com muita alegria nas pernas, com muita vontade, com muita disposição. Eu acho interessante esse retorno e a gente espera que ele possa ser também uma garantia de impulsão ao time do Icasa e que possamos ter um bom jogo de futebol, muito diferentemente do que a gente presenciou aqui no início, que é o enfrentamento de torcidas. Isso é o que absolutamente a gente não pretende ver, mas um jogo bom e festa nas arquibancadas
sem briga, Marco Valério. Tomara que sem confusão, Demontier Tenório, né? A polícia muito atenta com relação a essa situação das torcidas organizadas do Icasa e também do time do Guarani de Sobral. Pois não, JF? Falando de futebol cearense, ontem tivemos uma equipe da região do Cariri em campo pelo Campeonato Estadual da 3ª Divisão. O Campo Grande foi a Fortaleza e lá no Elzim Cabral, na Barra do Ceará, que pertence ao Ferroviário, o Campo Grande venceu o União pelo placar de 1-0, resultado importantíssimo, volta com 3 pontos para casa. É isso, meu querido JF, que vai acompanhar muitos jogos agora à tarde pelo Brasil. Claro, você fica acompanhando Marco, tudo com a gente. Pois não, Demontier? Eu acho providencial a presença da polícia que acaba de chegar em derredor da torcida do Guarani de Sobral, porque eu estava falando agora há pouco e observando aqui algo parecido com vandalismo, os caras pulando em cima das cadeiras, como se quisessem quebrar. Isso aqui é um patrimônio público, rapaz. Por isso eu acho que alguém viu, deve ter alertado ali ao Zacarias, seja lá quem for, e a polícia já está ali para evitar atos de vandalismo e destruição aqui na Arena Romeirão. Concordo plenamente com você, Demontier Tenório. São atos lamentáveis e eu presenciei bastante dessa confusão quando eu estava chegando no estacionamento aqui da Arena Romeirão, exatamente no momento em que lançavam bombas, tentavam atirar pedras, até grades foram arrancadas também. E se não fosse a ação rápida, enérgica e correta da polícia, algo de pior teria acontecido. Nesse momento a coisa está bem tranquila, está bem controlada, policiais estão de um lado, de outro, na frente, torcida do Icasa também bem comportada. Tomara que no decorrer, e principalmente após os 90 minutos, na saída da torcida do Guarani de Sobral, a gente possa ter tranquilidade e que tudo acabe em paz. Vamos acompanhar para conferir agora com a Luísio Vilar, a equipe de arbitragem no exato momento em que o time do Icasa, o Guarani de Sobral, o quarteto de árbitros também adentrando naquele protocolo já tradicional, hein, Aloysio Vilar? É verdade, Marco Valério, aquele protocolo tradicional e ali tendo à frente também o papagaio, símbolo da equipe do Icasa, além do novo Toim, né, como a gente chama por ali também, com a imagem do Padre Cícero entrando juntamente de todo o elenco da equipe do Icasa. E olha, Marcos, só um detalhe, né, com relação aí ao Verdão do Cariri, que até o Demontier destacou, o Anderson Lessa não teve condições, né, de começar esse jogo, mas está relacionado, vai para o banco de reservas, tendo aí como opção hoje pro ataque o Davi, né? E lá pro meio o Paulista vai fazer essa função hoje pela equipe do Icasa. Tá legal, você tem também a equipe de arbitragem aí pra gente informar os nossos ouvintes, meu querido Aloysio. Vamos lá então, Marco Valério. A arbitragem fica por conta do Paulo Vitor de Lima Pereira, com as assistências de Armando Lopes e Josivaldo Pereira. Repetindo o trio de arbitragem, Paulo Vitor de Lima Pereira é o árbitro central, com as assistências de Armando Lopes e Josivaldo Pereira. Tá legal, as duas equipes perfiladas agora juntamente ali com o quarteto de arbitragem. Antigamente a gente falava trio de arbitragem, né, Demontier? No nosso tempo era trio de arbitragem, agora quarteto de arbitragem. E o Icasa à esquerda das cabines de rádio, o time do Guarani de Sobral à nossa direita, daqui a pouco tem bola rolando. E no Campeonato Brasileiro até mais que quarteto, porque tem uma sala com muita gente de olho, viu, Marco? É impressionante a quantidade de árbitros e eles erram quase tudo. O que se erra na arbitragem brasileira é um negócio assim fora do comum. Aqui, timaço da Vale FM. Lembrando que na hora de comprar a sua casa própria, ao trocar por uma melhor, fale com quem entende do assunto. Quer comprar terreno, comprar chácara, fazer bom negócio? Fale com Daniel Victor. Ligue para 996151864, transformando sonhos em realidade. Alfa Vidros Vidraçaria, porque na fase mais sofisticada de sua obra, escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros Vidraçaria, Avenida Plácido Aderaldo Castelo, número 320, WhatsApp 99812-5851. Dourado Joias, semijoias e kit joias para você ganhar dinheiro. Aproveite e revenda Joias da Dourados, Rua Ivani Feitosa, número 9, WhatsApp 999933031. Conosco também Comercial ZM, o Shopping da Indústria, autorizado
calçada Steel com preços e condições especiais em produtos e jardinagem. Comercial ZM, Avenida Padre Cícero 2370, telefone 3511-9550. Já tivemos aquela solenidade, o protocolo inicial. Agora, jogadores batem bola, mas conversar com a imprensa tá liberado ou não, meu querido Aloísio? Tá não, viu, Marco? Só um detalhe, Marco, que não aconteceu a execução do hino nacional brasileiro. Tivemos aqui um pequeno problema técnico e acabou que aí os jogadores ficaram ali aguardando, mas não teve a execução do hino nacional brasileiro, como é de costume, como faz parte aí do protocolo dessas partidas. E outro detalhe que a gente traz, Marco, é que nessa equipe do Guarani de Sobral temos aí 2 atletas ex e casa, que inclusive estavam naquela equipe da Fares Lopes do ano passado. São eles o zagueiro Anderson Alagoano e o lateral esquerdo Leandro Mendes, aquele mesmo famoso por conta da polêmica dos 3 cartões amarelos que estão inclusive rebaixando o Icasa para a Série B do Campeonato Cearense. Mas de toda forma são 2 atletas que já vestiram a camisa do Icasa, que estão aí no Guarani de Sobral. Tá legal então, meu querido Aloísio Vilar, com todos os detalhes do Verdão do Cariri. Anderson Luiz também acompanhando tudo do Guarani Sobralense. E lá nos estúdios da Vale FM está o grande JF, porque daqui a pouco tem Campeonato Brasileiro, tem outras competições e você vai acompanhar tudo aqui no som da Vale FM, João Filho. É isso, daqui a pouco teremos a sequência da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essa rodada que foi aberta ontem com a vitória do Flamengo 2-1 diante do Cuiabá. O Corinthians venceu o Atlético do Paraná também por 2-1. Hoje pela manhã o Internacional fez 4-2 no Goiás. Daqui a pouco 16 horas, Marco, tem São Paulo e Botafogo. O Fortaleza enfrenta o Avaí na Arena Castelão. Às 18 horas Atlético Mineiro e Ceará, Fluminense e América Mineiro. Teremos também Coritiba e o Bragantino. E essa rodada só será encerrada amanhã com o Atlético Goianiense e Palmeiras e o jogo do Santos contra o Juventude. Manda aqui um grande abraço pro meu amigo Alfredo Benício, tá aqui na Arena Romeirão acompanhando a transmissão do Timaço da Vale. Um grande abraço pro Alfredo Benício, também meu amigo Marcos da Graje Veículos, outro torcedor do Verdão do Cariri, também ligado com a gente, obrigado pela audiência. E aí, tá cansado de pagar contas absurdas de energia? A Gênesis Solar é a solução. Geração de energia solar para você baixar a sua conta de energia. Ligue e fale com meu amigo Luciano Carvalho, grande torcedor do Icasa. Você liga para 981237956. Lembrando que estamos ao vivo também no nosso canal da Vale FM no YouTube. Siga lá, acompanhe a transmissão também pelo YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento da Pizzaria e Hamburgueria Oval. Vamos ver se eu acerto o telefone aí, meu querido JF, 988429514. Tá fechado, JF? Ah, tá fechadíssimo, Marco Valério. Marco, rapidinho aqui, abraçar o pessoal que tá escutando a gente também, os subinspetores, o Amorim, o Gonçalves, o Calixto e o J. Pereira, na sintonia do Timaço. Grande abraço pra eles e um ótimo trabalho. Obrigado pela companhia, todo mundo ligado, pelado também na cidade do Crato, acompanhando a transmissão do Timaço da Vale, time do Guarani de Sobral posando pra fotografia, os jogadores do Icasa ali naquela última corrente. Agora, já passamos das 16 horas, Anderson Luiz. O que teria acontecido? Policiamento tem, ambulância também tem, tá tudo certinho. Eu acho que agora vai começar, né, Anderson? O pessoal do Guarani de Sobral agora já vai pra formação de jogo, pra iniciar a partida. O pessoal do Icasa tá tendo aquela conversa normal antes do jogo. Vai começar o jogo, viu, Marco? Vai começar sem saída de bola que favorece o time do Guarani de Sobral. Estamos aí com 3 minutos de atraso, mas tudo bem, tá valendo. O importante é que você, torcedor do Icasa, esteja na torcida pelo nosso Verdão do Cariri. Tá lá a camisa de número 11, Soares, para mexer na bola pelo time do Guarani de Sobral. Vai começar Guarani de Sobral e Icasa, o Bugre Sobralense, um tradicional aniversário histórico do Verdão do Cariri, desde a década de 1970, quando os nossos times aqui de Juazeiro, Icasa e Guarani passaram a ser equipes profissionais.
1973, me diz aqui o Demontier Tenório, para sermos mais precisos, ou seja, uma história de 49 anos de confrontos entre Casa e Guarani de Sobral. O árbitro da partida ultima os preparativos, vai autorizar a saída de bola que favorece o time sobralense. Você que nos ouve também pelo radios.net, aplicativo de rádio em todo o Brasil também, obrigado pela audiência. Tá todo mundo ligado aqui no nosso Timaço da Vale FM e nós estamos juntos. O árbitro da partida vai autorizar, já tem bola rolando para Icasa e Guarani aqui no Romeirão. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Marco Valério. E o Icasa já se manda para o ataque, desce perigosamente para a peça ofensiva, tentativa do camisa de número 9 do Verdão, que é o William, a bola tocada pela linha de fundo, tem o primeiro escanteio do jogo, escanteio em favor do time do Icasa, vai lá o Rony para a cobrança, aqui Timaço da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer, são as emoções da Taça Fares Lopes que você acompanha no nosso canal também do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, escanteio para o Icasa, primeiro minuto de jogo, placar de 0-0, o jogador do Icasa toca curtinho, entrega a bola pelo meio, tenta o cruzamento, toca de cabeça, defesaça do goleiro do Guarani de Sobral, goleirão Célio salvou o que seria o primeiro gol do jogo a favor do Icasa, Luizio. É verdade, jogada ensaiada, Rony rolou curtinho pro Davi que fez o cruzamento e de cabeça o zagueiro Dedé tentava, mas o goleiro Célio da equipe do Guarani de Sobral foi lá no canto esquerdo para fazer a defesa. Segue o jogo 0-0 aqui na Arena Romeirão, numa informação para Águia Proteção. Aqui Timaço da Vale FM com você, torcedor. O Icasa já teve uma primeira grande oportunidade. Bola com ele, Carlos, toca a bola do campo de defesa, entrega a bola do sistema defensivo. Vem o Verdão agora tentando cruzar a linha que divide o gramado. Zagueirão Dedé manda lá na canhota, tentou o toque, ali o atacante do time do Icasa, a bola vai sobrando no sistema defensivo. Ficou tranquila pro goleiro Célio do time do Guarani de Sobral. Primeiro minuto de 0 para o Icasa, 0 também pro time do Guarani de Sobral. Você acompanha tudo no Timaço da Vale, oferecimento Quintal Cariri, sabor e diversão na Avenida Castelo Branco, em Juazeiro do Norte. Também para Ipioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Ipioca, tem história. Beba com juízo. Lateral cobrado pelo time do Guarani, bola tocada pelo meio, chega Paulista, ganha bem pelo time de casa, tentou a jogada pela direita, a bola acaba saindo, é lateral agora do campo de defesa para a cobrança, Matheus Maranguape, pelo time sobralense. Lembrando que de segunda a sexta-feira, às 18h05, você tem programa Vale Esportes, o programa que é referência no rádio esportivo da gente. Lateral vai ser cobrado para o time sobralense. Matheus não tem pressa, 0-0 o placar do jogo. Novamente ali o Matheus para a cobrança, vai ser autorizado pelo árbitro da partida, que é o senhor Paulo Vitor Lima. 0-0 é o placar da Fares Lopes na competição, agora edição 2022. O Icasa é o atual campeão. O Guarani de Sobral no ataque, levantamento para a grande área, André Penalva corta bem pelo alto, toca a bola pela linha de lado, lateral do outro lado para a cobrança então, Giovani, lateral do time sobralense, lá pertinho da galera da Fúria Icasiana, torcida organizada do Verdão do Cariri. Volta a bola pelo meio, bola trabalhada pelo time sobralense, agora com Leandro Sobral, entrega a bola para Patuta, lançou na frente, agora corta bem a zaga do time de casa, corta parcialmente, vem brigando por ela, tirando agora o zagueirão que é Anderson Alagoano, devolve ali Dedé pelo time de casa, volta a bola pelo meio, tentativa de jogada, melhor para o Paulista, ganha bem pelo time do Verdão, entrega a bola pelo setor canhoto, desce perigosamente o time de casa ali com o jogador que é o William, tocou errado, recuperação do time do Guarani de Sobral, a bola sobra do grande círculo central, é o Guarani de Sobral do técnico Lamar, lançamento feito na canhota para Tiaguinho, boa jogada, lança a bola da grande área, entrega a bola, chegou perigosamente ali o Soares, a bola passou por todo mundo, vai lá para o outro lado, mas numa boa chegada agora do Bugre Sobralense em Anderson Luiz. Cruzamento do Soares procurava justamente o Patuta, que não alcançou a bola foi em linha lateral a favor do time do Icasa, o placar do jogo é 0-0 na informação de Ipioca. Tudo isso na marca de 4 minutos jogados, primeiro tempo de jogo, 4 minutos da primeira etapa aqui no estádio Romeirão. Vem o Guarani de novo, boa jogada, batida de longe, o chute saiu errado ali do jogador que é o Zé Augusto, limpou bem ali do marcador, bateu para fora, só tiro de meta em favor do Icasa. Atenção
torcedor, confira a hora aqui no Timaço da Vale FM, em nome de Novo Rio Veículos, confirmando para você, 4 da tarde, 8 minutos na Arena Romeirão, em Juazeiro. Ares Motos traz o tempo de jogo na Taça Fares Lopes 2022. Para você ligado no Timaço da Vale FM, eu confirmo 6 minutos do primeiro tempo, 6 minutos da primeira etapa, Campeonato Taça Fares Lopes 2022 aqui na Arena Romeirão, no placar de Churrascaria Mão de Vaca, também para Engazeiras Construções, 0 pro Icasa, 0 pro Guarani de Sobral. Série A do Brasileirão começou também São Paulo e Botafogo, Fortaleza e Avaí, 0-0 dos dois jogos. A informação para Madeireira Beira Rio. 99,9 Marco Valério. Futebol show do Timaço da Vale FM. Lembrando que agora o torcedor pode mandar sua mensagem, meu querido JF, para o WhatsApp da Vale FM, 988199999. Você que está torcendo pelo Icasa ou não, mande sua mensagem de áudio. A gente vai colocar você na nossa programação. Aqui o time do Icasa tenta. Bola tocada na grande área. Chegou Paulista, bateu, tá lá dentro! Gol! É do Icasa! Numa jogada rápida pela direita no ataque do Verdão do Cariri. A bola sobrou na grande área pro Paulista, que foi raçudo, foi preciso, foi vontadoso, bateu forte no canto, não deu pro goleirão Célio. 6 minutos do primeiro tempo aqui na Arena Romeirão. Sai na frente o time do Icasa. Paulista, camisa de número 10, faz 1-0 pro Verdão do Cariri. O Icasa já está ganhando o jogo. Aloysio Vilar. Agita a galera do Verdão do Cariri presente aqui na Arena Romeirão. Uma jogada que começou pela direita. Cruzamento do Rony. Primeiro pro William Nissete, que não conseguiu pegar de cabeça. E o rebote foi pra ele. Paulista, que pegou de primeira e colocou no canto direito do goleiro Célio pra marcar o primeiro do Icasa. O primeiro do Verdão. Agora o Icasa tem um. O Guarani não tem nada, Marco. É, Verdão na frente pra alegria do torcedor do Icasa aqui na Arena Romeirão e em toda a região sul do estado do Ceará. O Icasa está na frente. Agendinha do futebol show do Timaço da Vale FM. 1-0 pro Verdão, João Filho. Segundo gol que marca o Icasa na Taça Fares Lopes. É o terceiro que toma o Guarani de Sobral. E o Paulista marcou o seu primeiro com a camisa do Verdão do Cariri. Aqui outra vez vem o time do Icasa pro primeiro ataque. Paulista dominou, bateu, bate pra fora. Bola subiu demais. Deixa eu ver a impressão do Demontier Tenório. Não só pelo fato de estar na frente, mas o Verdão vai pra cima do Guarani de Sobral, hein, Demontier? No tipo de jogo que recomenda cuidado ao máximo. As duas primeiras oportunidades, Marco, elas decorreram exatamente de falhas na saída de bola. Olha esse Paulista, rapaz, ele tá com muita vontade, viu? Roubou uma bola e o Icasa vai pro ataque. É, deixa eu ver esse ataque do Verdão. Paulista ficou sentindo lá pela canhota. Bola com o Rony pela direita. Dominou, driblou, armou, cruzou, levantou pra boca do gol. Toque de cabeça. A bola foi pra fora. E tá sentindo lá do outro lado agora ali o Paulista. Tomara que não seja nada demais, viu, Demontier Tenório? Porque ele tem sido, pelo menos nesses momentos iniciais, imprescindível no time do Icasa. A assistência com 1 minuto de partida se dá numa saída de bola errada do Guarani de Sobral. Ele é muito atento, sabe? Ele fica observando o tempo todo e buscando espaço, buscando brecha. Ele sentiu que dava para ele, apanhou a bola, serviu o jogador, eu acho que o Anicete, que tentou ali e acabou não conseguindo. E também numa jogada aqui do Davi, que foi parar no outro lado, que ela começa dos pés do Paulista. E a marcação do gol, que demonstrou todo o oportunismo dele, porque ele acreditou. Ele imaginou que poderia se dar bem numa suposta falha do zagueiro. E tudo isso aconteceu. O atacante, ele tem que ser isso. Ele tem que acreditar em tudo.
E mais interessante ainda, porque ele estava praticamente caído, mas ele consegue dar um toque tirando do alcance do goleiro Célio do Guarani de Sobral. Belo gol. Opinião de Demontier Tenório aqui no Timaço da Vale FM. O jogador camisa 10 do Bicasa Paulista continua fora do gramado para atendimento. Parece que vai voltar, tá mancando ainda já. O Aloysio Vilar traz mais detalhes. Ele tá aí pertinho de você, hein, Aloysio? É verdade, tá mancando inclusive o Paulista, mas parece que vai dar para voltar, viu, Marco? Já conseguiu levantar da maca, já vai ser autorizada aí a volta do Paulista, que já tá dentro do gramado, Marco. Ainda bem, viu? É o melhor jogador em campo nesse comecinho de partida. Atenção, torcedor, o Novo Rio Veículos informa a hora aqui no Timaço na Vale FM. Conferindo para você, são 4 da tarde, mais 14 minutos. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo de jogo na Taça Fares Lopes. Conferindo para você, 11 minutos deste primeiro tempo, 11 minutos da primeira etapa. No placar do futebol show do Timaço da Vale FM, para produtos Panebom Pão Nosso, também para Atacom Material de Construção, 1 para o Bicasa, 0 para o time do Guarani de Sobral. 18 horas lá na capital mineira, o Ceará tem parada dura diante do Atlético Mineiro pelo Brasileirão da Série A. A informação para Atacom, um home center que o Cariri aprovou. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Marco Valério. Futebol show do Timaço da Vale com apoio do governo do estado do Ceará. Avançando juntos, o trabalho não para. Aqui tem falta perigosa contra o Bicasa. Falta pro Guarani de Sobral, Anderson. Tarcísio em cima do Patuta. O Patuta tentou passar, o Tarcísio acabou fazendo a carga. Falta lá pela ponta direita a favor do time do Bugre Sobralense. O placar é de 1 pro Bicasa, 0 pro Guarani. Na informação de Madeireira Beira Rio. Obrigado, torcedor, pela companhia. Somos o Timaço da Vale FM, anunciando para amanhã às 6 da manhã, Jornal Nova Manhã, programa líder de audiência da Vale FM, das 6 às 7h30 da manhã, com Josimar Leite, Alexandre Pedrosa e toda a nossa equipe de jornalismo. Aqui uma falta perigosa a favor do time do Guarani de Sobral. Prepara-se para a cobrança. Tá lá 3 jogadores do time sobralense. Um saiu agora, a coisa vai ficando ali mais tranquila pro Tiaguinho agora, que vai tentar o chute direto também por ali, na presença do Dudu Itapajé. Tudo isso para você ligado na Vale FM, a batida pro gol. O goleirão Flaismar tranquilo para fazer a defesa, boa defesa do camisa de número 1 do time do Bicasa. Fox, tudo em celulares e acessórios, aparelhos eletrônicos também é com a Fox. Lojas no centro de Juazeiro, em Crato e no Cariri Garden Shopping. E Pioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Pioca, tem história, beba com juízo. Também conosco, Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. E Casa se manda para o ataque pela direita, tentativa do Rony. Ele toca a bola mais atrás, entrega a bola para Dedé, tem do outro lado André Penalva, recebe o zagueiro camisa 4 do time do Verdão. Vira o jogo, toca a bola pela canhota, solta ali bem a bola pro Icasa com o Ender. O Ender que foi destaque do Barbária no último campeonato cearense Série B, tá agora no Verdão. Levantamento feito pela direita, transa a jogada outra vez o time do Icasa, bola tocada com o Rony. Ele vem tentando a jogada, tem o Davi pertinho dele, prefere o toque de bola mais atrás com o experiente ele Carlos, que já jogou até no Cruzeiro de Belo Horizonte. Bola lançada pelo meio, trabalha a jogada Guide, vira o jogo pela canhota para o Ender. O Icasa toca a bola no campo de defesa, 1-0 vence o Verdão do Cariri, aqui na Arena Romeirão. E aí de longe o lançamento do André Penalva, para ninguém, só tiro de meta tranquilo, ali pro goleiro Célio do Guarani de Sobral. Guanabara, satisfação em todos os sentidos, Expresso Guanabara, conforto indo e voltando. Conosco também o apoio do Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, formando grandes profissionais. E agora uma falta de ataque, Anderson, ali do time do Guarani de Sobral. O Thiaguinho foi junto com camisa de número 4, o Penalva. O André Penalva acabou marcando a falta acima a favor do time do Icasa. O placar do jogo é 1 pro Verdão, 0 pro Bugre. Na informação de Águia Proteção, Marco Valério. Conosco também Dourados, semi-joias e kit joias para você ganhar dinheiro. Aproveite e revenda joias da Dourados, Rua Ivani Feitosa, número 320, aliás, número 9, o WhatsApp 999933031. Eu falei da Dourados Joias. Guarani de Sobral,
movimenta a jogada, lançamento na tentativa do Dudu, corta bem a zaga do time do Icasa, pelo alto, tocou de cabeça ali o Ender, a bola sobra pelo meio, fica dominada agora, recebeu o jogador que é Leandro Sobral, um dos volantes do time visitante, toca a bola pela canhota, entregando para Matheus Maranguape, recebeu pela ponta esquerda, avança, Simana vai para a peça ofensiva, penetrou da grande área, cruzou para a boca do gol, o toque ali do atacante tocou na mão do próprio Dudu, então a bola favorece o Icasa. Anderson. Tentou essa jogada pela ponta, na verdade o juiz acabou dando escanteio a favor do time do Bugre Sobralense. Acabou errando o juiz da partida, porque a bola de falta, o atacante do time do Guarani de Sobral de Itapajé acabou se atrapalhando, jogou a bola para a linha de fundo, acabou ganhando escanteio. Quem vai para a cobrança é camisa de número 8, Patuta, na informação de Ramagem Couros. Levantamento vai ser feito na grande área, placar de 1-0, vence o Icasa, 16 minutos deste primeiro tempo, o Icasa está na frente. Vai autorizar o árbitro da partida. Levantamento vai ser feito. Placar de 1-0. Vence o Verdão do Cariri. Acabou deixando ali pro Zé Augusto agora. Faz ali o toque curtinho. Jogada ensaiada. Bom lance do Soares. Bate pro gol. Bateu na defesa. A bola vai sobrando para Zé Augusto. Volta a bola pelo meio. Trabalha outra vez a jogada. Tem jogador do Icasa caído na grande área. O árbitro manda seguir o lance. Agora parou ali por conta própria praticamente. Jogador do Guarani de Sobral. Não. O árbitro mandou parar o lance. Tá caído o zagueirão. É o Dedé, camisa de número 3, Anderson Luiz. Está caído após a tentativa do cruzamento do Soares, acabou batendo na cabeça do Dedé, um lance que preocupa um pouco mais, mas está tudo ok com o zagueirão do Verdão do Cariri, viu, Marco? Aqui timaço da Vale FM, em nome de Motopeças Padre Cícero, tudo para a sua moto, loja da Rua São Pedro, no bairro Santa Teresa. Eu disse Motopeças Padre Cícero. Mandar aqui um abraço para o querido colega Jader Guga, tá também acompanhando a gente, grande Jader Guga. Deixa eu ver aqui, ele tá com alguém, rapaz. Deixa eu tentar achar aqui a mensagem do Jader. São tantas mensagens que a gente vai registrando aos poucos aqui no decorrer da nossa transmissão. Meu amigo Boi da Rifa, aquele abraço. Guarani de Sobral tenta, corta a zaga do Icasa. Mais um escanteio, Anderson. Mais uma vez aqui pela ponta esquerda. E mais uma vez o camisa de número 8, Zé Augusto, para cobrança, placar do jogo. 1 pro Verdão, 0 pro Guarani. Na informação de Ares Motos. Meu amigo Chagas, de Chagas Variedades do Mercado Central, um grande abraço também, obrigado pela audiência. Aqui cobrado escanteio do time do Guarani, bola tocada, vem trabalhando, tentou ali Soares, boa jogada, cruzamento feito para a boca do gol, vem tirando a zaga do time do Icasa, volta a bola pelo meio, a bola volta trabalhada, quem recebe agora, jogador da camisa de número 2, que é o Giovani, recua pro goleirão Célio. 18 minutos do primeiro tempo, placar de 1 para o Icasa, 0 para o Guarani de Sobral. Aqui estamos nós, lembrando que na hora de comprar a sua casa própria ou trocar, fale com Tenkendi. Quer comprar terreno, chácara, fazer bom negócio? Ligue para o corretor Daniel Victor, 99615-1864. Acompanhe também a nossa transmissão pelo nosso canal do YouTube. Oferecimento da Hamburgueria e Pizzaria Oval. Quer pedir a melhor pizza da cidade? Ligue 98842-9514. E o nosso canal do YouTube, você já sabe, Rádio Vale FM 99 Oficial. Goleiro Célio vem defesa pelo time do Guarani de Sobral, socou curtinho ali, deixa a bola com o Anderson Alagoano, dá chutão pra frente, pra ninguém, ficou tranquilo ali, em favor do time do Icasa, que vai cobrar tiro de meta. Aproveitar aqui, mandar um abraço para quem tá mandando mensagem pra gente, aqui acompanhando a gente, nosso querido Mardônio. Alô Mardônio, aquele abraço aqui, acompanhando a transmissão da Vale FM, o nosso querido Carlos André, lembrando que hoje tem a vaquejada, né? Tem Joãozinho do Exu, não é isso mesmo, meu querido JF? Sim, hoje tem Joãozinho do Exu, tem Anderson e o véi da pisadinha, na última noite. Anderson Luiz vai estar na vaquejada também, rapaz. Eu acredito que ele vai também, vai dançar com o Anderson e o véi da pisadinha lá no Parque Padre Cícero. Que o Anderson do véi da pisadinha é outro Anderson, é tá outro, certo? É outro Anderson. Tá bom. Aqui vem o Dudu Itapajé, ele toca a bola pela direita, deixa a bola trabalhada com o Patuta, abriu jogada pela ponta direita para Giovani, cruzou para a boca do gol, afasta Dedé, zagueiro do
Icasa. A bola sobra, dominada, cruzou na grande área ali o Zé Augusto, tirou a defesa, chegou, caiu ali o atleta do Guarani de Sobral. A bola vai sobrando pro goleirão Flaismar e o árbitro manda seguir o lance, hein, Anderson? Tentou ganhar um pênalti ali, o Dudu Itapajés jogou no meio entre o goleiro e o zagueiro da equipe do Icasa. O árbitro não foi na dele, ficou fácil pro goleirão Flaismar. O placar do jogo é 1 pro Verdão, 0 pro Guarani de Sobral, na informação de Ipioca. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer, também no oferecimento do Colégio Compasso, traçando o melhor futuro para o seu filho, que disse no Colégio Compasso. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículo. A hora no Timaço, 16 horas e 24 minutos. Aris Motos traz agora o tempo de jogo na Taça Faris Lopes 2022. Primeiro tempo de partida aqui na Arena Romeirão, 20 minutos do primeiro tempo, 20 da primeira etapa. No placar do Cariri da Sorte para você, eu confirmo em breve a volta do Cariri da Sorte, confirmando 1 pro Icasa, 0 pro Guarani de Sobral. Série A do Brasileirão, São Paulo e Botafogo, Fortaleza e Avaí seguem empatando em 0-0. A informação para Madeireira, Beira Rio. 99,9 Marco Valério. Estamos juntos pela Vale FM 99,9. Lembrando que o torcedor pode mandar mensagem pelo 98819-9999. Assim que for possível, você já dá o toque aí pra gente, meu querido João Filho. Já temos torcedor, então vamos lá. 98819-9999. Fala, torcedor. Oi, Marcos Valério. Tudo bem, amigo? Estou aqui em TT São Paulo, um abraço para todo mundo aí, viu? E vai dar o Icasa, se Deus quiser. Tudo de bom para você, Marcão. Valeu, irmão! Obrigado pela participação, torcedor interagindo conosco. 98819-9999. Já mais torcedores participam conosco na transmissão da Vale FM. Em nome do Centro Universitário União Sampaio, Unileão, sua primeira opção, também com o apoio da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade, amor à nossa cidade. Falta cobrada pelo Icasa. Tudo isso com 22 minutos já. A opinião de Demontier Tenório. Agora, meu querido Luiz, me tira uma dúvida. Depois desse ataque do Icasa, vem o Davi, desce bem pela ponta direita, cruzou para a boca do gol, tentativa ali do William na grande área, tirou a defesa do Guarani de Sobral. Pois não. Ô, Aloísio, teremos aquela paradinha técnica ou não, Aloísio? Pelo visto não, viu, Marco? E a paradinha técnica fica para aqueles horários de 3 horas, 3h30. No caso aqui começamos às 4 horas. Olha o Guarani. Guarani de Sobral na grande área, cruzamento feito para a boca do gol, chegou Dedé, bom zagueiro, vem aparecendo bem pelo time do Icasa, tocando bola para o Wender. Então você acredita que não terá paradinha técnica? É isso, Luiz? Acredito que não, se bem que seria bom, viu, Marco? Porque de toda forma a temperatura está bem elevada. 34 graus e a temperatura, céu parcialmente nublado em Juazeiro do Norte. Já a opinião de Demontier Tenório. Em nome de Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo melhor preço. Olha Nosso só. questionamento está respondido, Aloísio. Pronto, para desmentir o repórter, tá aí então, Marco. A paradinha técnica para reidratação. Os jogadores vão aproveitar e ir lá no banco de reservas também, claro, ouvir algumas orientações dos seus treinadores. É, a hora do narrador tomar uma aguinha também. Por isso eu ouço com alegria o nosso comentarista Demontier Tenório. E esta vitória do Icasa até aqui é justa, Demontier? Olha, no que pese o time do Guarani de Sobral ter avançado as suas linhas. Ele já ocupa com maior precisão o campo adversário. O Icasa, depois da marcação do gol e um pouco mais adiante, se teve ali à frente, foi, acredito eu, numa única oportunidade, né? Porque, de resto, foi o Guarani de Sobral. Se não teve lá tantas oportunidades assim, mas foi um time mais presente ofensivamente, trocando passes, tocando bola no campo do adversário. Naturalmente que numa tentativa de encontrar o melhor espaço, e isso não ocorreu, você até já observou esse detalhe, em decorrência
do bom posicionamento da zaga alviverde. Esse Dedé, ele é muito atento. Ele tem se dado muito bem com o André Penalva. E por isso que o Guarani procura ocupar os flancos. O torcedor do Icasa quer, Marco, é um time com começo, meio e fim. Na partida de estreia, o Icasa até que começou bem, abriu o placar, mas no finalzinho tomou o empate, no finalzinho do segundo tempo tomou o segundo gol. Então, o Icasa aqui marcou o gol e praticamente acabou administrando o resultado. Isso não pode acontecer de forma alguma. Aliás, Marco, me permita mudar de assunto, a gente sabe que o calor está muito grande, mas eu observando aqui, já é a terceira morte de afogamento só nesse domingo, Marco. Uma em Brejo Santo, o cara brigou com a mulher, pegou o carro, caiu dentro do canal da transposição do São Francisco. Outro em Potengi, o corpo está sendo procurado por bombeiros militares aqui de Juazeiro do Norte. E um outro afogamento acaba de ser confirmado lá em Jati, o corpo desse já encontrado, um domingo com 3 casos de afogamentos na região do Cariri. Lembrando que todos os detalhes você tem do Jornal Nova Manhã, amanhã cedinho aqui pela Vale FM, com Alexandre Pedrosa, Jucimar Leite, Delton Sá, Jubão Filho e Demontier Tenório. E também mais detalhes no nosso Jornal Meio-Dia, a partir das 12 horas aqui na Vale FM. Lateral cobrado pelo Icasa, a bola tocada então com o jogador camisa de número 8 do Verdão, que é o Eric Carlos, toca a bola pelo meio para Paulista, brigou por ela, a bola vai sobrando, tentativa do Guidio, agarrou ali o Zé Augusto, jogador da camisa de número 8 do time do Guarani de Sobral, tocando bola pelo meio, deixa a bola com Soares, falta em cima dele, já movimenta a jogada, volta a bola para Zé Augusto, vira o jogo, toca a bola lá do outro lado, seria pro glorioso Giovani, a bola acaba saindo, é lateral pro Icasa, lá do setor canhoto, campo de defesa ainda, bem na linha divisória do gramado, o Ender movimenta a bola pelo time do Icasa, já toca na frente, bola seria pro camisa de número 9, o William de 7, a bola sai, mais um lateral para o Icasa pelo setor canhoto, o Icasa que vence pelo placar de 1-0 aqui, Taça Fares Lopes, você acompanha tudo no timaço da Vale FM, volta outra vez a bola para o Verdão, a bola tocada pela direita para Rony, domina a bola pelo time do Icasa, se movimenta Davi, ele lança a bola na entrada da grande área, deixando a bola trabalhada, tentou ali o camisa 7 do time do Verdão, que é o Tarcísio, não tem domínio, mesmo assim a bola volta em domínio do time do Icasa, que começa tudo de novo aqui no campo de defesa, bola com Flaismar, domina a bola pelo Verdão, dá chutão na frente, ligação direta, a bola sobra em favor do Icasa para o jogador que é o Rony, chegam 2 na marcação, ele perde a posse de bola, Dudu Itapajé, que já vestiu a camisa do Icasa, domina, faz o toque, entrega a bola da frente para o esquerdinha, tá marcada a falta, parado o jogo, uma falta perigosíssima a favor do time do Guarani de Sobral agora, hein, Anderson? É uma falta frontal para o time do Guarani de Sobral na tentativa aqui, começou pela ponta esquerda, numa transição rápida, acabou conseguindo essa falta. Falta perigosa, tá ali o Thiaguinho, o Patuta pega na bola, a verdade é que é uma grande oportunidade pro Bugre sobralense, Marco. Uma informação para Comercial ZM, autorizada Steel para toda a região do Cariri, máquinas, EPIs e ferramentas, você já sabe, é como a Comercial ZM, também para Dourado Joias. Venha ganhar dinheiro revendendo os produtos da Dourado Joias. O WhatsApp 999933031 e Alfa Vidros Vidraçaria também conosco. Melhor serviço, melhor preço, melhor qualidade. Avenida Plácida Arnaldo Castelo, número 320, eu falei da Alfa Vidros Vidraçaria. Falta perigosíssima e a gente nunca sabe quem cobra a falta do Guarani de Sobral, porque sempre tem ali 3 jogadores, tá lá o Giovani nas proximidades, o próprio Zé Augusto também, mais atrás também tem o camisa 4, Yuri Mamute. Vejamos quem vai para a cobrança. Todo o time do Icasa agora no campo de defesa. É um lance perigosíssimo contra a meta do goleiro Flaismar do time do Icasa. Prepara-se para a cobrança então. Zé Augusto nas proximidades. Vejamos quem vai para a cobrança. Vai autorizar o árbitro da partida. Placar de 1-0 vence o Icasa. Partiu Yuri, bateu, a bola foi na trave. Bateu forte Yuri, goleirão espalmou, a bola foi na trave. Quase um empate do Guarani de Sobral agora, hein, Anderson? Chute muito forte do Yuri, acertou o chute no meio do gol, o goleiro Flaismar fez uma excelente defesa,
lateral a favor do Bugre, lá vem o Bugre. Levantamento feito na grande área, bola pelo alto, tentou de cabeça, André Penalvo corta bem pelo time do Icasa, volta a bola pelo meio, tentativa do jogador que é o Zé Augusto, cortou bem a defesa do Icasa, e agora vem tirando o outro zagueiro que é o Anderson alagoando pelo time do Guarani de Sobral. Atenção, torcedor, confira a hora do Timaço da Vale, em nome de Novo Rio Veículos. Aqui na Arena Romeirão, 4 da tarde, 33 minutos, 4:33. Contra-ataque do time do Verdão. Boa bola, domina ali o camisa número 9, o William, pelo time de casa. Toca a bola para o Bender, bateu pro gol, bate na zaga, escanteio pro Micasa. Lá pelo setor canhoto, confirmando o Aris Motos, traz o tempo de jogo na Taça Fares Lopes. Primeiro tempo de partida aqui na Arena Romeirão, em Juazeiro, 30 minutos do primeiro tempo, meia hora de partida aqui na Arena Romeirão, no placar do Timaço da Vale FM, em nome de Gênesis Solar, também para Quintal, Cariri e Ipioca, a marca de cachaça mais antiga do Brasil. Casa, Paulista 0 pro Guarani de Sobral. Série B do Campeonato Brasileiro tem gol e é gol do Sport, que faz 1-0 diante do Cruzeiro. A informação para Madeireira, Beira Rio. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Marco Valério. Obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos juntos pela Vale FM 99,9, a rádio que é tudo o que você quer. Tem atleta do Icasa saindo de maca. Essa maca mais parece um caixão, não é assim, Aloysio Vilar? É, rapaz, é grandona essa maca aí, viu, Marco? É o Davi quem tá saindo, viu? Vai receber atendimento médico fora do gramado. E quem vai pra cobrança do escanteio é o camisa de número 6, Wender. Levantamento vai ser feito na grande área, o Ender para a cobrança, 1-0, vence o Icasa. Autorizado pelo árbitro da partida, cruzou para a boca do gol, bola passa por todo mundo, sobrou, Rony bateu, tentou, a jogada bateu ali na zaga, vai sobrando outra vez em favor do time do Icasa, 1-0, vence o Verdão do Cariri, falta em cima dele, falta do Leandro, pois não, Demontier Tenório, pode o placar apagou, não tem mais, agora é tão bonitinho para esse placar. É, rapaz. No momento tá apagado, né, Demontier? O placar apagou, Zacarias. Um abraço aqui pro meu amigo, ouvinte nosso de todas as jornadas, Cirlei Souza, lá do centro de Juazeiro, ouvindo o Timaço da Vale FM. Muito obrigado a todos pela companhia, meu amigo Paulo da Rua da Paz, também sempre ligado na Vale FM. Aqui tem falta pro Verdão, para a cobrança, Rony levantou na grande área, cortou ali pelo alto a zaga do time do Guarani. A bola vai sobrando agora com o jogador camisa 10, que é o Paulista, tocou ali, cruzamento feito pelo Rony, cortou outra vez a zaga. A bola vai sobrando com Dudu Itapajé, abre jogada, toca a bola para esquerdinha. Muito bom jogador, é o Thiaguinho, melhor dizendo, toca a bola pelo meio, tentou a jogada, vem a bola pelo meio, tentativa de jogada, cortou bem ali a zaga do time do Icasa, agora dominando o ataque do Verdão, bola com Tarcísio, domina, tentou a jogada, perdeu a posse de bola, a tentativa também seria ali do jogador camisa 9, William Aniceto. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer, 33 minutos do primeiro tempo, 1-0, vence o Icasa. Obrigado, torcedor, pela companhia. E aí, tá cansado de pagar contas absurdas de energia? A Gênesis Solar tem a solução. Ligue e contrate o trabalho da Gênesis Solar. Fale com o Luciano Carvalho através do WhatsApp 981237956. Quintal Cariri, sabor e diversão, música ao vivo para você de quarta a domingo e aquele prato delicioso que você gosta de degustar, sua geladinha, tudo isso lá no Quintal Cariri, na Avenida Castelo Branco. Aqui falta cobrada pelo time do Guarani de Sobral. 1-0, vence o Icasa. Bola tocada pela canhota, cruzamento feito para a boca do gol, cortou parcialmente a zaga do time do Icasa, complementa, tira ali André Penalva, tira a bola fora da grande área, a bola vai sobrando outra vez em favor do time do Guarani de Sobral, bola tocada pelo meio, trabalha a jogada, lançou ali mais atrás, deixa a bola dominada, começa tudo de novo o Guarani de Sobral no campo de defesa, com o zagueirão que é Anderson Alagoano, ele movimenta a bola para o Giovani, lançou pela ponta direita, corta bem a zaga do time de Icasa, complementa
complementa Dedé. A bola vai sobrando pelo meio, deixa a bola dominada com Guidio, vira o jogo, toca a bola da frente agora, buscando a chegada do jogador camisa 9, William Anissete. Domina o camisa 9 do Verdão, viu a passagem do Paulista, vai dominando entre as pernas ali, um belo drible do jogador do Icasa. Paulista domina, cruzou para o banco do gol, pro Tarcísio, ele não alcança. Mas foi uma boa jogada trabalhada pelo time do Icasa. Já vem o contragolpe agora do time do Guarani de Sobral. Levantamento feito na canhota, deixa a bola dominada com Zé Augusto, puxa a bola pelo meio agora. Este é o Soares, camisa 11, deixou a bola dominada ali. E um detalhe que no padrão ali do número da camisa do Guarani de Sobral, o 11 do Soares é bem menor do que os outros numerais do Guarani de Sobral. Saiu fora do padrão ali. Leandro Sobral domina, vira o jogo pela direita com Giovani, dominando agora. Tudo isso para você na marca de 35 minutos do primeiro tempo. O Icasa vai vencendo, o Verdão tá na frente, vencendo por 1-0 o gol do Paulista, no comecinho da partida aos 6 minutos do primeiro tempo. Dedé de cabeça, faz um belo jogo até agora esse Dedé, hein? Lateral pro time do Guarani de Sobral, pra cobrança. O jogador camisa meia dúzia, Matheus Maranguape, já perde a posse de bola. Ele, Carlos, brigou por ela. O jogo muito disputado, né, Montier Tenório? Um jogo muito físico também até agora. Vamos ver se essa rapaziada vai aguentar, continuar nesse ritmo. E muitas faltas também, viu? Jogo truncado. E que ultimamente ele tem esbarrado ali no meio campo, né? Nenhum time consegue uma evolução mais efetiva. E essa questão da condição física preocupou no primeiro jogo do Icasa. Ele tomou um gol no finalzinho do primeiro tempo, tomou um gol no finalzinho do segundo tempo. A gente imagina que a disposição do time alviverde seja bem melhor em relação àquele jogo da estreia. Opinião de Montier Tenório aqui no Timaço da Vale FM. Bola pelo meio, tentou Paulista, perdeu ali na disputa para o Leandro Sobral. A bola vai sobrando pela canhota, deixando a bola dominada com o Matheus, lançou na frente, já JF, o ouvinte participando conosco. Lançamento feito pelo setor de ataque agora pro Dudu e da Pajé. Dominou, vira o jogo, toca a bola pela ponta direita, deixa a bola dominada, passa ali o Jefferson pela direita, ou melhor, o Giovani. Chegou tirando a zaga do Verdão, cortando com o Ender. A bola sobra, Guidio ganha bem pelo meio, bom volante do Icasa, muito eficiente na marcação, ele domina via marcação, pegaram o Guidio. É lance para cartão, viu, meu querido Anderson Luiz? Se pintou cartão, Madeireira Beira-Rio na informação, camisa de número 5, Leandro Sobral. Perdeu o time da bola, acertou somente o jogador do Icasa, camisa de número 5, Guidio, e se pintou cartão, Madeireira Beira-Rio da informação. Portanto, o primeiro cartão amarelo do jogo para o atleta do Guarani de Sobral, aliás, muito justo, porque pegou pesado ali em cima do Guidio. Vamos então ao torcedor que participa da nossa transmissão pelo 98819-9999. Fala, torcedor! Boa tarde, Raio da Vale, 99.9, boa tarde, Marco Barelli, boa tarde, João Filho, boa tarde, Luiz Vilar, Ironice Brasil, Itapevi, São Paulo, viu? Hoje o time Casa está pé direito, vai ganhar 2-0, time Casa. Um abraço, Ironice Brasil, Itapevi, Marco Barelli, João Filho e a Luiz Vilar. Bom jogo aí, a narração de você é a melhor do Brasil. Tô curtindo aqui em Itapevi, Ironice Brasil, a narração do jogo aí, viu? Bom demais, o time Casa 2-0. Tá aí o torcedor do Icasa, todo animado, acompanhando a transmissão da Vale FM. Muito obrigado pela companhia. Aqui o Verdão vence pelo placar de 1-0. Quer pedir aquela pizza deliciosa? Aí você já sabe. Pizzaria Oval, 988429514. Peça já a sua pizza do Oval. Conosco também Águia Proteção, câmeras de segurança com excelente qualidade, motores para portão, cercas elétricas. Você monitora tudo pelo celular com a Águia Proteção. Vem o Icasa para o ataque. Chega perigosamente ali, tentou o Tarcísio, domina a bola da grande área. Marcação do Anderson Alagoano, cruzamento feito para a boca do gol, bola passa por todo mundo. Vem sobrando aqui pela ponta direita, dominou agora Rony, faz o passe, recebeu a ponta direita do Davi, tenta o cruzamento, levantou para a boca do gol, cortou ali a zaga, tirando Yuri Mamute. Ela sobra com Rony. Novamente o Icasa pelo ataque, pela direita, tentou a jogada, lança a bola pelo meio para Davi, agora arranca, se manda, vai em pé para a próxima ofensiva, tentou ali a batida pro gol, bateu na zaga, ela vai se perder lá do outro lado, lateral, mas o Verdão do Cariri rondando ali
o gol do goleiro Célio do Guarani de Sobral. E só lembrando, o telefone da Águia Proteção para você pedir o seu orçamento é o 993 38 36 29. Eu falei Águia Proteção, a sua melhor opção. Movimenta a jogada do Icasa, vem outra vez para o ataque, tentou ali o jogador que é o William Anissete, chegou, brigou por ela, bola tocada pela linha de fundo, só tiro de meta em favor do Guarani de Sobral, agora que não tem pressa. 1 para o Icasa, 0 para o Guarani de Sobral. Você acompanha tudo também aqui no Timaço da Vale FM, do nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Ativa lá as notificações para você também ficar sempre bem informado das transmissões, das coberturas aqui da Rádio Vale FM. Atenção, torcedor, confira a hora, em nome de Novo Rio Veículos. 16 horas e 44 minutos, 4h44 da Arena Romeirão. No placar, conferindo para você agora, Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo de jogo na Taça Fares Lopes. 40 minutos do primeiro tempo, 40 minutos da primeira etapa. No placar para você, em nome de Churrascaria Mão de Vaca, também para Gênesis Solar, eu confirmo, e Casa 1, Guarani de Sobral 0. 18 horas no Maracanã, pela sequência do Brasileirão da Série A, tem Fluminense e América Mineiro. A informação para a Atacom, um home center que o Cariri aprovou. Vale FM, Vale FM, Marco Valério. Abração aqui pro Vanvan. Vanvan tá ouvindo a gente aqui na Arena Romeirão, juntamente com o Alfredo. Um abraço também pra turma boa lá da Vila São Bento em Crato. Alô, Valdir da Paz, grande torcedor do Icasa, juntamente com o Pelado, acompanhando também a nossa transmissão. Lembrando, nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Vai lá, acompanha também por lá a nossa transmissão, oferecimento da Pizzaria e Hamburgueria Uval. Peça sua, 98842-9514. Aqui o Guarani de Sobral tenta. Levantamento feito na entrada da grande área. Tentava a jogada ali o atacante do Bugre Sobralense. Tava valendo tudo isso, mas o Flaismar tava mais perto, Anderson. A tentativa era do Thiaguinho. O Thiaguinho não tá bem no jogo, viu, Marco? Tentou dominar, acabou facilitando pro goleirão do Icasa. O placar do jogo é 1 pro Verdão, 0 pro Guarani de Sobral, na informação de Novo Rio Veículos. Ainda bem para o torcedor do Icasa que o Thiaguinho hoje tá jogando nada, né? Ele fez um ótimo campeonato da Série B pelo time do Guarani, foi um dos artilheiros da competição, um dos grandes. Tá pesadão, parece que tá fora de forma, não tá bem no jogo, camisa 10 do Guarani de Sobral. Ainda bem, o Icasa segue ganhando o jogo aqui na Arena Romeirão. Demontier Tenório, já pertinho do final desse primeiro tempo, Demontier. O time do Icasa, ele não tem o melhor êxito no desfecho da jogada, né? Que poderia ser algo assim mais primoroso. Até que em algumas situações ele consegue trabalhar bem a bola. Mas lá na frente está um verdadeiro desastre. Esse passe final é a grande dificuldade do time do Icasa, né? E o Guarani de Sobral, ele conseguiu equilibrar o jogo, tomou de 1-0, fustigou, momentos assim de um jogo de certa forma truncado no meio campo, muitas faltas, passes errados e muitos chutões, principalmente por parte do time do Icasa, né? Há um desenho de uma vitória parcial, mas o Guarani está fustigando, Marco. Tá legal, Demontier Tenório trazendo sua opinião aqui no Timaço da Vale FM. Tudo isso pra você ligado na 99,9, 43 minutos do primeiro tempo. O Icasa vence pelo placar de 1-0. Mas eu concordo com o Demontier. Já equilibrou faz tempo o jogo ali. O time do Guarani de Sobral que já meteu inclusive bola na trave. Levantamento feito pela canhota, tentativa de jogada do Soares, tenta o cruzamento, levantou bola da grande área. Chegou ali o Paulista. O goleirão teve que se esticar todo para evitar o escanteio, hein, Anderson Luiz? Contra o próprio patrimônio. A sorte que o Flaismar estava bem atento, fez a defesa. O placar do jogo é 1 pro Icasa, 0 pro Guarani. A informação de Madeireira, Beira Rio.
Tem que avisar pro Paulista que ele tem que chutar do outro lado, né? Não chuta pra ir não, Paulista, é pro outro lado. Vem pela canhota o time do Guarani de Sobral, trabalhando a jogada, solta a bola pelo meio, deixando bola com o Patuta, bom jogador, tentou, penetrou na grande área, caiu, pediu pênalti, o Lamar se desespera, mas o árbitro mandou seguir o lance, hein, Anderson? Mas pra mim foi falta, foi fora da área o lance, a tentativa do Patuta, o Patuta tá indignado, o Lamar também tá indignado, mas pra mim houve a falta fora da grande área, viu, Marco? Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer em nome de Farmácias Fernandes, presente em todo momento, 6 lojas para melhor lhe atender. E Pioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil, se tem Pioca tem história. Beba com juízo também para Espaço Verde, plantas ornamentais e frutíferas, Grama Esmeralda e São Carlos, Espaço Verde. Você de bem com a natureza no bairro Lagoa Seca. E Atacom, material de construção, Atacom Home Center que o Cariri aprovou na rua Doutor Mauro Sampaio. Fala, JF. A se confirmar esse resultado, o Icasa confirmando a sua primeira vitória, assume a terceira posição, vai a 3 pontos, logicamente. O líder do campeonato até aqui é o Maracanã com 7, o segundo colocado o Pacajus com 4, o Floresta terceiro colocado com 1 ponto, o Guarani de Sobral está perdendo, permanece com 1 pontinho, o Icasa vai somando os seus 3 primeiros pontos, assume a terceira posição, por enquanto, a se confirmar esse resultado. Por isso que é tão importante essa vitória do time do Icasa nesta tarde contra o Guarani de Sobral. Já, o último torcedor desse primeiro tempo. Lembrando que você pode continuar mandando sua mensagem para o 988-199999. Aqui, jogo parado para atendimento ao jogador do Guarani de Sobral. A gente aproveita então para ouvir o torcedor aqui na programação da Vale FM. Boa tarde, Marco Valério. Sou Cisou de Milagres. Vamos ganhar esse jogo aí 2-0, hein? 2-0. E um abraço, uma bela transmissão de vocês, viu? Manda um alô aí pra galera da Vila Padre Cícero de Milagres. Galera boa de Milagres, um grande abraço. Eita, que o volante do Fluminense hoje tá com tudo aqui, viu? Pois não, Aloísio? Mais 4 minutos, Marco, vamos até os 49. Tá certo, estamos agora com 46, teremos mais 3 minutos, a não ser que o árbitro vá acrescentar algo mais diante aí das novas ocorrências. Produtos Pandebom Pão Nosso já fazem parte da mesa das famílias caririenses, produzidos de forma semi-artesanal. Produto Panebom Pão Nosso e massa para pastel Tasquinha. Vem o Icasa para o ataque. Levantamento pela canhota, tentou ali o Esse Tarcísio não acertou um passe até agora, viu? Finalmente acertou o primeiro agora. Abriu jogada pela ponta direita, faz o toque pro Bender, cruzou para a boca do gol, bola pelo alto, tentou Davi, vem tirando a zaga. A bola sobrando com o Yuri Mamute, o árbitro já parava, marcava a falta ali do ataque do time do Icasa. A bola vai sobrando ali com o jogador camisa número 7, Patuta, toca a bola pelo meio, deixa a bola trabalhada. Time do Guarani de Sobral vem para a peça ofensiva, ganha bem na jogada. Ali o Zé Augusto, ele tem habilidade, chega bem Tarcísio, ganhando bem, boa bola pelo time do Icasa, tocando bola para a Paulista. Avança-se, bola vai embora para o campo de ataque pelo time do Icasa, o camisa 10, o Verdão, abriu jogada pro Davi, devolveu pro Paulista, para tentar o cruzamento, levantou na boca do gol, corta bem Anderson, alagoando pelo time do Guarani de Sobral, ele Carlos complementa, retoma a bola de cabeça pelo time do Icasa, tenta ligar o ataque, vem tirando bem a zaga, quem afasta agora é Leandro Sobral pelo time do Guarani de Sobral, vem outra vez a bola tocada na ponta direita pro Rony, bom lateral do Verdão. Domina, ganha a jogada, passa bem por 2 jogadores e ganha o lateral. O árbitro errou. O lateral claramente foi ali a favor do time do Icasa, ele deu para o Guarani de Sobral. Lateral cobrado em favor do time do Guarani, o torcedor do Icasa na bronca, 1-0 vence o Verdão do Cariri, finalzinho deste primeiro tempo, você ligado no Timaço da Vale FM, oferecimento Ramagem Couros, bom gosto e criatividade em carteiras e bolsas em couros, sinônimo de qualidade, Ingazeiras Construções, tudo para a sua obra pelo menor preço, você parcela com a maior facilidade da Ingazeiras Construções, aqui o Guarani desce, a batida, faz grande defesa, bora levantada na grande área, cortou bem Guidio pelo time do Icasa, defesaça do goleiro do Icasa agora, hein, Anderson? Deram liberdade pro Dudu da Pajé, ele limpou pra perna direita e chutou no cantinho, o Flaismar foi lá pegar a bola, excelente oportunidade pro Bugre Sobalense, o placar ainda
1 pro Icasa, 0 pro Guarani de Sobral na informação de Ramagem Couros. 48 pelo meu, vai terminar a primeira etapa, placar de 1-0, vence o Icasa, Leandro toca a bola pelo Guarani de Sobral, entregando bola pro Patuta, chegou ele, Carlos fez falta, poderia até receber o cartãozinho, o árbitro foi econômico agora, hein? Falta pro Guarani nesse finalzinho de primeiro tempo, Anderson. Quem tá ajeitando a bola dessa vez é justamente o camisa de número 10, Thiaguinho, mas também chega o camisa 4, Yuri, tá aí o camisa 9 também, o Dudu Itapajé, o pessoal ali fazendo aquela conferência pra saber quem vai pra cobrança, mas ficou de graça, de falta, pro camisa de número 5, Guidio, o cartão amarelo a favor do time do Guarani de Sobral. Finalzinho do primeiro tempo de um bom jogo, muito bem movimentado. Sim, o Mamute ali pertinho, mas só para fazer figuração. Partiu Thiaguinho, bateu direto pro gol, direto para fora. E é fim de papo no primeiro tempo, termina a primeira etapa. 0 pro Guarani de Sobral, 1 pro Icasa, o Verdão tá na frente aqui na Arena Romeirão. Primeiro tempo com vitória importantíssima do Icasa. Já eu volto para todas as emoções do segundo tempo, porque vem aí o intervalo show do Timaço, no comando do grande João Filho. Fala, JF! É isso, o Icasa vence pelo placar de 1-0, conquistando assim os seus 3 primeiros pontos na Taça Fares Lopes. Em Juazeiro, são 16h54, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet na região do Cariri. A Luiz Vilar, algum destaque nesse final de primeiro tempo, Vilar? Só destacar que o Icasa colocou o pé no freio, né, JF? Logo após o gol do Paulista, a equipe acabou que não chegou com mais perigo ao gol do goleiro Célio. Enquanto isso, a equipe do Guarani de Sobral foi se organizando, conseguiu criar aí boas oportunidades. Esperamos que o Icasa volte aí para o segundo tempo com uma nova postura, aquela mesma do início dessa partida. Técnico Lamar Lima do Guarani de Sobral vai ter muito trabalho nesse intervalo para tentar reverter essa situação, né, Anderson? Tem muito o que corrigir o Lamar para esse segundo tempo, não tá bem a cara do técnico Lamar. Esse time do Guarani de Sobral vai conversar bastante, principalmente com o setor ofensivo. Falta caprichar um pouco mais para quem sabe conseguir um resultado melhor aqui no Romeirão, viu, João? Isso volta já com muito mais para você. Daqui a pouco a opinião do meu querido amigo Demontier Tenório. Pense nisso. Não acredite e nem confie em todas as palavras bonitas que você ouve por aí. Muitas pessoas têm açúcar na boca e veneno no coração. Pense nisso. Um toque da Vale FM pra você. Neste domingo, dia 9, encerramento da 44ª Vaquejada do Parque Padre Cícero. E você vai curtir Joãozinho do Exu. Ama você é tão bom. Anderson e o véi da pisadinha. É sucesso em todo o Brasil. Matheus Lima. Quando me vê contra, vai atrás de... E Ranier Oliveira. Leve 1 quilo de alimento não perecível ou 1 quilo de ração e vá curtir essa... 9. O duo de maior sucesso no Brasil vai aterrissar no Cariri. Deixa eu me apresentar. Em novembro, a Vale FM traz Ana Vitória. Porque eu te amo. Um grande espetáculo da nova turnê Cor. É com você. Ana Vitória, sábado 26 de novembro, no Praia Parque. A gente se encontra na... Vendas iniciadas. Para informações 981112999. Ai, amor. Ana Vitória. Apoio Farmácias Fernandes. Presente em casa. Vai começar a festa da minha nação. O sol vem tá no copo, na cabeça e coração. Nação de Russolveiro, somos por amor. Já formou o bonde com a Russolve, eu também vou. Vai, vem. Eu tô com a Russolve e não abro nem pra um trem. Vem minha nação a mais de 1000. Tamo com a Russolve. Me traz Roupa Nova. Roupa Nova no show 40 anos. 28 de dezembro no Praia Parque, em Juazeiro do Norte. Vendas iniciadas. Informações pelo 981112999. Roupa Nova. Mais um grande evento com o apoio das Farmácias Fernandes. Presente em todos os momentos. Job, roupas profissionais, vestindo sua empresa com qualidade. E Casa da Gente Tecidos, onde você se sente em casa.
Ei, mulher! Diz, doida! Tu sabia que a Mrs. Paper tá vendendo produtos de papelaria pra todo capidinho? Mulher, e como eu faço pra pedir? Pode ser pelo WhatsApp 988812823. O Insta eu sei, @_MRS Paper. Ou pelo site. Eu sei, eu acesso direto, www.mrspaper.com.br. Eita, vai doida, faz logo teu pedido. A alegria do Aquecível. Vai ter sessão de fotos com Baby Shark, o tubarão mais animado do mundo. E ainda Bruxa Cover e show com Fabiano Torres. Brincadeiras e muita animação no melhor centro de lazer de Juazeiro do Norte. Conforto, segurança e um parque aquático completo para comemorar o dia do seu filho. 99,9. A rádio que é tudo que você quer. Vale FM. Em Juazeiro são pontualmente 17 horas. 17 horas na terra do Padre Cícero. A hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet, na região do Cariri. Intervalo de partida, por enquanto, 1 para o Icasa, 0 para o time do Guarani de Sobral. O Verdão vai confirmando aí a sua primeira vitória na Taça Fares Lopes. É isso mesmo. Daqui a pouco, todo o segundo tempo, a turma lá no bar do Lucimar, na rua Doutor Floro, com a Rua da Glória, escutando a gente. Grande abraço para vocês, obrigado pela audiência. Bom, antes aqui do meu querido Demonte Tenório, pela Série A do Campeonato Brasileiro, jogos no intervalo, Fortaleza e Avaí, São Paulo e Botafogo, 0-0 nas duas partidas. Os dois jogos estão no intervalo. Vamos lá, hora de opinião do Timaço. Por enquanto, a primeira vitória está se aproximando, Demontier. É justo esse placar para o time do Verdão? Grande abraço para você, Demontier. Para você também, João Filho. Para ser justo, para ser correto, eu diria que o Guarani de Sobral merecia o empate. Porque você recorda bem, o Aloysio Vilar até fez a sua participação final exatamente dentro do que a gente tinha colocado aqui. Ou seja, o time do Icasa fez o gol e às vezes você percebe que ele tem força, que ele pode persistir, que ele pode insistir. Ele tem peças que dão uma certa mobilidade e que dão uma certa motivação, impulsão. Esse paulista, setor ofensivo, além de se defender numa verdadeira comunhão com um sentido maior de ofensividade, não sei porquê, às vezes ele acaba recuando em demasia. Isso dá espaços para o Guarani de Sobral, junto com os outros companheiros seus. O paulista começou um pouco mais adiante, mas a gente percebeu ele vindo mais atrás para tentar pegar essa bola, ou da própria desenvoltura em si, desse Tarcísio. Ele também procura buscar a bola aqui atrás, mas é equivocado. Ele não consegue marcar a saída de bola do Guarani de Sobral. Quando ele tenta trocar passes aqui atrás, logo no comecinho da partida, ele errou um passe que por pouco o Guarani de Sobral não abria o placar, ainda estava em 0-0. E lá na frente, uma produtividade, de certa forma, duvidosa, poderíamos dizer assim. O William Nisset, ele até imaginei que ele poderia ser um cara mais vivo, mais aceso, com a presença ali bem próxima do Paulista. Mas ele esteve meio isolado. Aquela do atacante, como se aceitasse a marcação. O atacante não pode ser assim. Se há um rigor para cima dele, ele volta, ele cai para os lados, enfim. Eu não vi o William Nisset de maneira tal que terminou sendo uma peça inutilizada, uma peça inútil no sistema ofensivo. Se apresentou para o jogo. Ele buscou o Paulista, principalmente quando o Paulista derivou mais aqui para o setor direito. E as melhores jogadas do Icasa, elas foram exatamente aqui por esse setor direito.
porquanto pelo lado esquerdo, a meu ver, o Tarcísio não correspondeu efetivamente à expectativa e o meio com o William entregue à marcação. Eu já disse aqui, atacante ele não pode aceitar. Quando ele vê algum rigor, quando ele vê alguma presença mais ostensiva, um policiamento melhor, ele tem que se largar e ele não fez isso. Ele foi uma peça inútil. Essa que é a verdade. Já no Guarani de Sobral, há uma confusão na atribuição do Thiaguinho. Eu disse aqui que é um jogador de uma certa intensidade, mas ele não está bem posto aí nesse time do Guarani, não. E essa confusão se dá com o Patuta, com o próprio Zé Augusto, ou seja, você não sabe quem é quem. Você não sabe uma definição correta das atribuições. E nessa confusão, o Thiaguinho não é nem de longe aquele jogador que a gente viu no início da partida. Eu falei, olha, o Lamar conhece bem a força do Thiaguinho, como pode utilizar, como deve fazer, para o time jogar em torno dele, para ele ser uma bola propulsora do time, mas ele não foi nenhuma coisa, não foi nenhuma, absolutamente nada. Caiu muito aqui pelo setor esquerdo, entretanto, num papel confuso. Já o Patuta se insinuando bastante. O Zé Augusto, aquele cara que a gente já conhece. Mas tem o meio campo, que a meu ver, ele tem uma presença na evolução do time do Guarani de Sobral. Dá um agrupamento melhor. E isso me pareceu diferencial na hora em que o Guarani de Sobral toma o gol e resolve tomar conta das ações. Por isso que a gente falou aqui que o Icasa fez o gol e aceitou o adversário. É como se, não, vamos administrar, vamos controlar a partida, mas isso é extremamente perigoso. O Guarani de Sobral meteu bola no travessão, o Flaismar fez boas defesas. Para que se tenha uma ideia, o gol do Icasa foi aos 6 minutos de partida. Me parece que no jogo anterior, João Filho, ele marcou aos 9, acho que isso, aos 9 minutos, e teve o mesmo comportamento desse caso aqui contra o Guarani de Sobral, de aceitar o adversário. E tomou um gol no finalzinho do primeiro tempo. E tomou um gol no finalzinho do segundo tempo. A expectativa fica para quem vai ter o melhor entendimento da partida e a melhor conversa com os jogadores. Sabe reposicionar o seu time na hora da necessidade. E repito, a gente espera que ele iniciar o seu ataque. Não adianta apenas começar. Precisa ter começo, meio e fim. Vejo assim para um segundo tempo, quem sabe, se ele teria essa condição física. Enfim, vamos aguardar. Mas, João Filho, esse jogo aqui, ele é a cara do que é a história de Icasa e Guarani de Sobral. Verdadeiramente. Não muda absolutamente nada. E eu dizia ontem, no Balanço Geral, com o Marco Valério, que em toda a história de jogos promovidos pela Federação Cearense de Futebol, Icasa e Guarani de Sobral jogaram 117 vezes. O Icasa está conseguindo a 37ª vitória. O Guarani venceu 38. Foram 43 empates. Foram 246 gols, rigorosamente, 123 para um lado, 123 para o outro. O Icasa está passando adiante aqui, né? E é uma história marcada por placares apertados, salvo uma oportunidade aí que o Icasa ainda conseguiu meter uma goleada nesse Guarani de Sobral aqui no Romeirão, que foi de 6-1, inclusive com gol de Luiz Otávio, hoje no Fortaleza, Douglas Silva, Juninho Potiguar, aquele que meteu 2013, viu, João Filho? Mude o clube do Luiz Otávio, ele joga no Ceará.
Ah, no Ceará, desculpa. É, verdadeiramente, no Ceará. Então, fora isso, é jogo sempre muito apertado, João Filho, e a bola vai rolar pro segundo tempo. Bota de volta ele para comandar toda a emoção. Boa sorte pro Verdão do Cariri. Abraçar meu amigo Ivanildo, todo o pessoal da Ajuaf, grande abraço. Vem aí, ele que é o campeoníssimo de audiência. Marco Valério. Legal, JF, estamos de volta pro segundo tempo, já começa a segunda etapa aqui na Arena Romeirão, 1 pro Bicasa, 0 pro time do Guarani de Sobral, você vai acompanhar tudo aqui no som da 99,9, o Verdão está na frente, mas foi um primeiro tempo equilibrado. Vamos saber do Aloísio Vilar, se teve alguma alteração no Icasa, Aloísio? Não, o Icasa é o mesmo que finalizou o primeiro tempo, viu, Marco? E no time do Guarani de Sobral, Anderson, alguma mudança do técnico Lamar? O Lamar vem pra cima, viu, Marco, nesse segundo tempo, tira o camisa de número 5, Leandro Sobral, e bota o número 20, o Arthurzinho, aquele mesmo que vestiu a camisa do Leão do Mercado, que a hora jogava na lateral esquerda, hora como ponta esquerdo. O Lamar agora, para esse segundo tempo, vem com força total, viu? Tá legal, Arthurzinho entrando no time do Guarani de Sobral, ele foi um dos campeões da Série B desse ano com o time do Guarani. Aqui em casa toca a bola pela ponta esquerda, bola trabalhada com o Tarcísio, já tá rolando a bola pro segundo tempo, 1 pro Icasa, 0 pro Guarani de Sobral, bola tocada com o zagueirão Dedé do time do Icasa, lança ali na entrada da grande área, cortou de cabeça o Alagoano, ela vai sobrando com o jogador que é paulista, domina a falta em cima dele, o árbitro mandou seguir o lance. Isso não é falta não, Aloísio? É falta sim, viu, Marco? Mas o juiz não entendeu dessa forma, segue o jogo com o Guarani na frente. Eu me lembro o repórter uma vez que o narrador disse, isso não é falta não, o repórter, não, que o juiz não marcou. Jamais faria derrubou isso. Derrubou o narrador, rapaz. Mas meu repórter é educado, ele nunca responderia assim. Jamais. Bom, aqui tem falta pro Guarani de Sobral. Lá vai o Mamute, Anderson. A distância, o camisa de número 4, Mamute, que inclusive no primeiro tempo colocou a bola na trave, vai para mais uma tentativa agora com o Guarani de Sobral, viu, Marco? Uma informação para Atacom, material de construção, Atacom no bairro Lagoa Seca, partiu Mamute para a cobrança, bateu de longe, explodiu ali na defesa, bateu no L. Carlos, a bola sobra agora em favor do time do Guarani de Sobral, lançamento feito pela ponta direita agora, olha o jogador, camisa 20, Arthurzinho, cruzamento para a boca do gol por baixo, boa marcação da zaga do Icasa, goleirão Flaismar tranquilo para fazer a defesa, já falo, Demontier, para ver se essa alteração do Lamar vai surtir efeito ou não. Bola com Davi, domina a bola pelo Icasa, lança lá do outro lado pela direita com Rony mais atrás, deixa a bola trabalhada com Dedé, André trocando para o jogador que o André Penalva abriu jogada aqui da canhota agora com o Wender, o Icasa vai tocando bola, tentando ganhar tempo, só que tem todo o segundo tempo ainda pela frente para você acompanhar aqui com o timaço da Vale FM, em nome de Pioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil, se tem Pioca tem história, beba com juízo, o Icasa desce pela canhota, Tarcísio toca a bola para a Paulista, penetrou da grande área, chegou a marcação ali do lateral Giovani, aí só tiro de meta para o Guarani de Sobral, ou deu falta, Aloísio? Ele acabou dando falta ali a favor do time do Guarani de Sobral. O próprio zagueiro ali deixou para o goleiro. Agora o Célio vai fazer a cobrança pelo time sobralense. O Icasa vence por 1-0. 3 minutos desse segundo tempo. Tomara que o segundo tempo seja bem movimentado, a exemplo do que foi a primeira etapa. Um jogo que em momento nenhum foi sonolento, hein? Jogo bem movimentado. Bola tocada no campo de defesa. Veio outra vez o time do Guarani de Sobral. O Mamute abriu jogada ali pelo setor canhoto, deixando com o Matheus, volta Mamute, agora pro Alagoano, veio Anderson, a bola vem tocada aqui no campo de ataque agora, levantamento feito na tentativa do Arthurzinho, recebeu pela ponta direita, ele de pé trocado, de pé esquerdo, cruzamento feito para a boca do gol, chegou tirando a zaga, afastou a defesa do Verdão parcialmente, a bola vai sobrando agora com o jogador que é o Soares, abriu jogada pro Matheus pela canhota, bate pro gol, Flaismar, faz boa defesa o goleiro do Verdão,
Verdão, mas os homens estão chegando, Anderson. Dessa vez foi pela ponta esquerda. O lateral Matheus apareceu de surpresa, bateu cruzado. O Floresmar estava bem colocado, já recolocou a bola em jogo. Segue 1 pro Icasa, 0 pro Guarani de Sobral, na informação de Ares Motos. Olha só, se você está precisando de câmeras de segurança, cercas elétricas, né, portão eletrônico, aquele motor do portão, entre em contato com a Águia Proteção, que tem a melhor equipe realizando um grande trabalho. Você faz orçamento, parcela sem juros, 993 38 36 29. Eu falei da Águia Proteção. Conosco também, Espaço Verde, no bairro Lagoa Seca. Aqui desce o Icasa, bola para Rony, cruzamento feito para a boca do gol. Paulista tentou, bateu na zaga, vem complementando, tirando a zaga do time do Guarani de Sobral, agora com Zé Augusto. O Icasa retoma a bola, 4 minutos e meio de um bom jogo aqui no segundo tempo também. Bola com o Ender, domina o ex-lateral do time do Barbalha, ganha bem a jogada, brigou por ela vai sobrando para Tarcísio, ganha bem do primeiro, avança pelo setor canhoto, pra cima deles, Verdão, cruzamento, bateu na zaga, escanteio pro time do Icasa, do Benzio. Tentativa de cruzamento por parte do Tarcísio, a bola bateu no Anderson Alagoano, escanteio que favorece o time do Icasa. Quem vai pra cobrança é o Davi com a camisa 11, Marco. Uma informação para Novo Rio Chevrolet, seu carro 0 km com as melhores vantagens também para a Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. O árbitro vai autorizar na cobrança de escanteio a favor do time do Icasa, o Verdão, que vence pelo placar de 1-0. Você acompanha tudo aqui no nosso timaço da Vale FM. Alô, Raul Santos, diretor de futebol, ouvindo a gente, um grande abraço, hein? Cruzamento na grande área, tirou a defesa de qualquer maneira, complementa Giovani, de cabeça também ali, tenta tirar a zaga do Guarani de Sobral, a bola acaba saindo, foi o Zé Augusto que tocou nela, lateral em favor do Icasa, já cobrado o arremesso lateral, bola tocada na peça ofensiva, vem outra vez o time do Icasa com Davi, domina, brigou por ela, tenta o cruzamento, levantou na grande área, vem tirando a defesa, cortando agora Patuta, Patuta distribui jogada, toca pelo meio, Guidio ganha bem, bate pro gol, bateu na zaga, insistiu Icasa, batida pro gol, e a defesa do Célio, Verdão do Cariri com uma verdadeira blitz, ali na defesa do Guarani de Sobral, hein, Aloísio? Primeiro foi o Guidio e depois o William Nissete na tentativa, a bola bateu na marcação e ficou fácil pro goleiro Célio fazer a defesa. Segue 1-0 Icasa aqui na Arena Romeirão, numa informação para Sofumê Service. Conosco também Gazeiras Construções, tudo para a sua obra pelo melhor preço, parcelando no cheque ou no cartão. Em Gazeiras Construções também conosco Ramagem Couros, sinônimo de qualidade. Alô, meu amigo Hélio da Ramagem Couros, um grande abraço. Aqui Vale FM 99,9, 7 minutos do segundo tempo. Já fala o Demontier Tenório. A bola tocada no campo de defesa com André Penalva pelo time de casa. Toca a bola do centro defensivo. Deixa a bola trabalhada com Dedé. Dedé distribui jogada com Eli Carlos. Lançou na frente. Toca a bola agora buscando o Davi. Melhor para a zaga do Guarani de Sobral, que vem outra vez para o ataque. Bola com o Tiaguinho. Falta em cima dele. O árbitro paralisa para marcar falta. É falta em favor da equipe do Guarani de Sobral. Vai ali se aprontando para a cobrança. Agora insistiu outra vez na grande área. O Dudu pedindo também, o Artuzinho esperando bola melhor para o time de casa que cortou ali. A bola vai sobrando agora. Tentativa, tentava o William, caiu, insistiu, brigou por ela, perde a posse de bola. Agora sim, o árbitro deu a falta, mas deu vantagem ao mesmo tempo também para o time do Guarani de Sobral. A bola vai sobrando pela direita. Desce o Bugre Sobralense com Giovani, corta a defesa do Icasa, bota a bola para a linha lateral. Demontier Tenório, esse centroavante do Icasa. Eu não sei se o Icasa tem outras opções para a posição na defesa, mas o William até agora não disse ao que veio, Demontier. Eu tenho a impressão que ele esqueceu de almoçar, viu, Marco? Tá precisando de alguma coisa aí, de algum componente, porque ou comeu demais. É muito lento. E eu acho que isso o próprio Lamar viu e se dá o luxo de tirar um volante, um homem de marcação, para colocar um homem de frente. E aí está se dando bem, porque as investidas do time do Icasa, ele é assim, tenta atacar com mais gente, mas tem medo da recomposição lenta que é desse time do Icasa. Por isso que o Guarani de Sobral ocupa espaço e tira proveito. Opinião de Demontier Tenório aqui no Timaço da Vale, 8 minutos e meio deste segundo tempo. Marque 0, vence o Verdão. Falta pro Guarani de Sobral, bateu, Flaisbar!
placar para fazer a defesa. E que duelo neste jogo entre o Mamute e o Flaismar. Até agora, o goleiro do Verdão vai levando a melhor, né, Anderson? O chute do Yuri foi firme, a defesa do Flaismar também. Excelente defesa do goleiro do Icasa, que já recolocou a bola em jogo. Lá vem o Verdão, Marco. Vinha pro ataque o time do Icasa, o árbitro acabou marcando falta do ataque do Verdão do Cariri. Atacou material de construção, atacou o Home Center que o Cariri aprovou na rua Doutor Mauro Sampaio da Lagoa Seca. E Pioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil, você tem história, beba. Nilson, um grande abraço, pertinho do aeroporto, próximo do centro, ao lado da rodoviária, reservas no Hotel Amoarama, é muito fácil, é só ligar para 85, que é o DDD, 3304-8900, nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, vai lá também ouvir a transmissão do Timaço da 842-9514. Tá certo o telefone, JF? Certíssimo. Pois repita. 988-42-9514. Daqui a pouquinho o torcedor participando da transmissão do Timaço da Vale pelo nosso WhatsApp 988-19-9999. Aqui o Verdão vem para o ataque, bola com o Rony pela direita, cruzamento feito para a boca do gol, bateu na zaga, insistiu, a bola saiu lá do outro lado, escanteio pro Verdão, Aloysio. Na tentativa de cruzamento do Rony lá pelo lado direito, a bola acabou batendo ali no lateral da equipe do Guarani de Sobral, Matheus Maranguape, foi para fora, escanteio na cobrança, Rony. Rony para cobrança, camisa de número 2, autoriza o árbitro da partida, levantamento feito para a boca do gol, bola pelo alto, tentou o Dedé, lançou na grande área, afasta a defesa, o Bicasa insiste, a bola fica dominada agora, tentou o Tarcísio, brigou por ela, insistiu, chegou cortando a zaga do time do Guarani de Sobral. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. 17h23 aqui no Timaço da Vale FM, Arena Romeirão em Juazeiro. Ares Motos traz agora o tempo de jogo na Taça Fares Lopes. Para você ligado no Timaço da Vale FM, confirmando então agora 12 minutos do segundo tempo, 12 minutos da segunda etapa no placar do Cariri da Sorte. Em nome de Quintal Cariri, também para Baleia Burger, eu confirmo. E casa tem um, Guarani de Sobral 0. Tem gol na Série A, é gol do Fortaleza. Fortaleza faz 1-0 para cima do Avaí. A informação para Atacom, o Home Center que o Cariri aprovou. 99,9 Marco Valério. Todo mundo ligado, obrigado pela audiência. Fala, Demonte. A torcida do Ceará comemorou, Marco? De jeito nenhum. Acredito que não, Demonte. Eu não sei não. Levantamento na grande área. Cruzamento feito. Cortou a zaga do time do Guarani de Sobral com o Zé Augusto. É lateral do outro lado. Vamos fazer esse segundo Verdão para dar mais tranquilidade no placar. Cruzamento feito na grande área. Levantou. Chegou a defesa Tiortando. De qualquer maneira, tira a zaga do Guarani de Sobral. O Bicasa recupera a bola com Dedé. Aí recuou para o goleiro do time sobralense. Demonte e Tenório. 12 minutos e 30, quase 13. Já dá pra você ter uma ideia aí do que tá rolando nesse segundo tempo, hein, Demonte? Não muda muito assim em relação ao que a gente viu na primeira etapa, na reta final da primeira etapa. Um Guarani de Sobral mais incisivo e Casatec tenta se largar, como agora, viu, Marco? Vem o time do Icasa pro William. Mais uma vez perdeu a bola, mas o Davi recupera, só que fez falta. Desse ataque do Icasa, que é inoperante até agora, o gol foi do meio-campista paulista, o pior deles é o William, né, Demonte? E o Tarcísio? Pode juntar os dois aí. Um comeu feijoada demais e o outro não comeu foi nada. Eu não sei, se o Anderson Lessa tá no banco, olha o Icasa. Vem a bola com o William Anissete, tenta o cruzamento, bateu na zaga, escanteio agora pro Verdão do Cariri. Vamos ver se o Verdão faz o segundo agora, Aloysio Vilar. Vamos ver se agora vai, né, Marco? Mais um escanteio aqui pelo lado esquerdo, Davi já vai se aproximando para a cobrança. E olha, Demonte e Marco, tem um Anderson Lessa por ali no banco, mas eu acho muito arriscado colocar ele em campo. Se for o caso, quem sabe aí fica a cargo, a critério, né, do técnico Leandro Campos.
Tá legal, uma informação para Madeireira Beira Rio, lugar certo para você economizar. Madeireira Beira Rio, na rodovia Juazeiro Barbalha. Também conosco, Águia Proteção. Levantamento feito para a boca do gol, bola pelo alto, tirou ali a defesa do time do Guarani de Sobral. A bola vai sobrando do outro lado, fica dominada com Matheus Maranguape. Lança a bola na peça ofensiva com Dudu. Vem o Dudu Itapajé. Vê a passagem do Tiaguinho. Bola tocada, Arthurzinho bateu em cima da zaga. O ex-jogador do Guarani errou o chute na hora da conclusão, Anderson. Ele não costuma perder esse tipo de lance, viu, Marco? A ótima jogada, lá vem um leão. Agora vem o Icasa para o ataque, bola com Tarcísio, falta em cima dele, o árbitro deu a mão. Mas peraí, Aloísio, antes do toque de mão, teve a falta claríssima que o árbitro da partida, o senhor Paulo Vitor Lima, não deu, Aloísio. É verdade, falta em cima ali do Tarcísio, atacante da equipe do Icasa, e não é o primeiro vacilo do árbitro da partida, viu, Marco? Tá dando alguns aí ao longo desse jogo. Arena Romeirão, muito bem projetado, uma ótima obra. Agora, erraram nessas luminárias. Quem tá do lado de cá, né, da torcida, fica realmente tendo muita dificuldade. Atrapalha um pouco a gente aqui da imprensa, mas atrapalha principalmente o torcedor que fica na arquibancada. Já recebi inúmeras reclamações, né? Fica aquela luz muito forte, assim, bem à altura do olhar do torcedor quando tenta olhar para o gramado da Arena Romeirão. É um erro da criação aqui desta arena, que é belíssima, mas que não é perfeita. Alain Martelinho de Ouro, número 1 da região do Cariri, agora com serviço de pintura e funilaria. Alain Martelinho de Ouro. E na hora de comprar a sua casa própria ou trocar também terreno, fale com Daniel Victor, 99615-1864. O seu corretor de imóveis é Daniel Victor. Time do Guarani de Sobral vai tentando, bola tocada na entrada da grande área, cortou bem ali o Guídio. A bola vai sobrando no campo de defesa em favor do time sobralense que perde por 1-0. Aqui vale FM, a rádio que é tudo que você quer. Já alteração no Icasa. Quem é o camisa de número 20, Aloísio? Camisa de número 20 é o Alan Vitor, viu, Marco? Que deve fazer a sua estreia com a camisa do Icasa. Chegou na quarta-feira, foi aí uma opção de emergência do Icasa, justamente por conta da lesão do Anderson Lessa. Alan Vitor, ex-Barbalha, daqui a pouco em campo com a camisa do Verdão. Tá legal, daqui a pouquinho tem mudança no time do Verdão do Cariri. Aqui tem falta a favor do time do Guarani de Sobral. Aqui timaço na Vale também, em nome de Alfa Vidros Vidraçaria. Na fase mais sofisticada de sua obra, escolha qualidade, preço e satisfação com a Alfa Vidros Vidraçaria, Avenida Plácida Deraldo Castelo. Desabou ali o Paulista. Será que é ele que sai para a entrada do Alan Vitor? Camisa do número 20, jogador recentemente contratado. Foi colocado o nome no bid na última sexta-feira, portanto é a opção para o jogo de hoje, tanto é que vai entrar daqui a pouquinho. Será que sai mesmo o Paulista, hein, Aloísio Vilar? Pelo visto sim, viu, Marco? Não é a primeira vez aí que o Paulista desaba, reclama de dores ali na perna direita. Vamos acompanhar para saber da opção do técnico Leandro Campos. O fato é, o Alan Vitor já tá por ali, vai entrar daqui a pouquinho. Aqui Vale FM 99,9, lembrando também o nosso canal no YouTube, que é Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento da pizzaria e hamburgueria Oval. Peça sua pizza, 988429514. Tá saindo ali na maca o camisa 10 do Icasa, o jogador paulista, autor do gol do jogo, e é ele mesmo que está sendo confirmado aí na substituição, hein, Aloísio? É isso, Marco. Sai com a camisa 10 Paulista e entra o Alan Vitor com a camisa 20. Sai Paulista com a 10, entra com a 20 Alan Vitor. Numa informação para Tacom, o home center que o Cariri aprovou. Conosco também Comercial ZM, autorizada dos produtos Steel para a região do Cariri. Máquinas, EPIs e ferramentas, você já sabe, é como a Comercial ZM. Agora tem falta para o time do Guarani de Sobral. Já fala o Demontier Tenório. Prepara-se para a cobrança ali, Zé Augusto. Levantou para a boca do gol no tumulto. Chegou tirando a zaga parcialmente. Subiu, tentou ali pelo alto a defesa do Icasa. Vem tirando o André Penalva. A bola vai sobrando agora. Seria para o Davi. Perdeu a posse de bola ali para o jogador que é o alagoano. A bola vai sobrando outra vez pela canhota em favor do time do Guarani de Sobral. Vai pintar cruzamento da grande área. Patuta domina. Ele distribui jogada. Toca a bola. Tem
tentava por ali também o jogador que é o Zé Augusto, melhor pro time do Verdão, vai ganhando bola com o Rony, contra-ataque do Icasa, dominou o Rony, vira o jogo, toca a bola pro impedido Davi, Demontier Tenório, Verdão do Cariri muda e o Icasa segura o placar, Demontier Tenório. Mas a mudança do time do Icasa, ela se dá por conta da contusão. A atividade intensa, o Paulista, muito provavelmente lhe custou essa saída do jogo, porque ele foi um cara que se apresentou para a partida e teve disposição. Ele foi o grande diferencial nesse time do Icasa, pelo menos nos primeiros 45 minutos. Na etapa complementar, já demonstrava que não estava na melhor condição, por isso acabou saindo. Mas no Guarani de Sobral, não. Foi uma alteração tática e que, teoricamente, parece surtir efeito. Tira um volante e bota um homem de frente, por isso que o time do Guarani ele se tornou insinuante, foi para cima do time do Icasa, que trata de se defender praticamente o jogo todo, viu, Marco? Opinião de Demontier Tenório aqui na Vale FM. No lance anterior, enquanto falava o Demontier, 2 jogadores receberam cartão amarelo, acabaram se desentendendo. Quem foram os atletas, Anderson Luiz? Camisa de número 11 do Icasa, o Davi, e o camisa de número 8 do time do Guarani de Sobral, o Zé Augusto. Se pintou cartão, Madeireira Beira Rio na informação, Marco. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. 17 horas e 25 minutos. Aliás, confirmando, 17 horas e 32 minutos. Corrigindo a hora, 5 da tarde, 32 minutos aqui na Vale FM. Ares Motos traz agora o tempo de jogo na Taça Fares Lopes. Confirmando para você agora, 21 minutos do segundo tempo, 21 da segunda etapa. No placar do Cariri da Sorte para você, vem o Icasa, chegou, bateu pro gol, tá lá dentro! Davi! Gol! Camisa 11, Davi do Verdão do Cariri, recebeu na entrada da grande área com categoria, bateu tirando do goleiro Célio que nada pôde fazer, é o segundo do Verdão para a explosão do torcedor alviverde, aos 21 minutos do segundo tempo aqui na Arena Romeirão, o Icasa amplia a vantagem, Davi, camisa de número 11, agora 2 pro Icasa, 0 pro Guarani de Sobral, Aloysio. E com categoria, depois de mais uma jogada construída pelo lado direito, a bola sobrou pro Davi, que com a perna esquerda mandou no canto direito do goleiro Célio. Que golaço, marcando o segundo do Icasa na Arena Romeirão. Agora o Verdão tem 2, o Guarani não tem nada, Marco. Agendinha do futebol, show do timaço da Vale FM, Davi, camisa 11, balançou as redes. Esse Davi é fera. Demontier Tenório fala já antes o JF com a agendinha do futebol, show, João Filho. Terceiro gol que marca o Icasa na Taça Fares Lopes, é o quarto que toma o Guarani de Sobral e é o primeiro do Davi, com a camisa do clube. E um gol num ótimo momento, se bem que toda hora é hora boa para fazer gol, mas o time do Guarani de Sobral crescia dentro da partida, né, Montia Tenório? E o Verdão foi lá e fez 2-0. Eu acho que o time do Icasa ele foi cirúrgico, ele aproveitou essa movimentação mais positiva e mais intensa do Guarani de Sobral para tentar encaixar o contra-ataque, né? E se deu bem. A gente já estava percebendo que aquele deslocamento do Davi ali pelo lado direito poderia dar algo. E ele encontrou uma tremenda avenida por ali. Foi escapando aos poucos, mais do que essas escapadas dele, foi a precisão no arremate para o gol. Ele com muita precisão, ele tira do alcance do goleiro Célio do Guarani de Sobral para fazer o segundo gol, pela importância, como você disse, porque cria uma auréola de tranquilidade ao time do Icasa.
É 2-0 pro Verdão do Cariri. O Icasa vai ganhando a primeira. Nesta Taça Fares Lopes, o Verdão do Cariri, lembrando, é o atual campeão. Levantamento feito na grande área, cruzamento feito pelo time do Guarani de Sobral. A bola vai sobrando com o Zé Augusto aqui pelo setor direito, campo de ataque, cruzamento. A bola tocada ali, o goleirão Flaismar, tranquilo, pra fazer a defesa. Goleirão do Verdão catou mais uma, Anderson. Foi lá no segundo Rio. E aí, você tá cansado de pagar contas absurdas de energia? A Gênesis Solar tem a solução. Geração de energia solar. Ligue e fale com Luciano Carvalho. Ligue para 981237956. Conosco também Quintal Cariri. Música ao vivo de quarta a domingo. A sua geladinha, o seu petisco preferido. Quintal Cariri. Avenida Castelo Branco, sabor e diversão com entrada franca. Conosco também Sofumé Service. Película de alta qualidade com até 10 anos de garantia. É só na Sofumé, na Rua José Marrocos, no bairro Salesianos. 2-0 vence o Icasa. O time do Guarani de Sobral tenta ainda, vem tocando a bola com o jogador que é o Zé Augusto. Lançou bola na frente, corta bem a zaga do time do Icasa. A bola vai sobrando com o Tarcísio. Ele domina a bola aqui no campo de defesa. De longe recua pro goleirão Flaismar, que joga com uma bonita camisa amarela, Demonte. Só mais uma vez dar um abraço pro Cirlei, toda a turma boa lá no bar do Lucimar, na esquina da Rua Doutor Diniz com a Rua da Glória, bem no centro de Juazeiro, Marco. Tá certo, mandar aqui um grande abraço pro André, tá ouvindo a gente em Belo Horizonte pelo radios.net. Alô, André Moura, um grande abraço. Daqui a pouco 2 alterações no time do Guarani de Sobral. Atenção, torcedor, confira a hora no Timaço da Vale para Novo Rio Veículo. Agora na terra do Padre Cícero, 17h37. Paradinha técnica aos 26 minutos deste segundo tempo. O Icasa vence pelo placar de 2-0. E a classificação do Verdão do Cariri vai se confirmando aí entre os primeiros colocados. Vamos aproveitar para ouvir o torcedor no 89919. Aliás, 8819-9999 é o WhatsApp da Vale FM. Fala, torcedor! Alô, boa tarde, aqui é Dedé da Juventus, do bairro Mirão. Tô aqui em Paragomina, no Pará, torcendo pelo meu Verdão. Dale, Verdão! Aí o Dedé tá lá no Pará ouvindo a transmissão da Vale FM pelo radios.net. Pode ouvir também através do nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Demontier Tenório, 2-0 em casa. Já serão processadas mais 2 alterações no time do Guarani de Sobral. Entrou o Artuzinho, mas não mudou muita coisa até agora não pro Guarani, hein, Demontier? De qualquer maneira deixou um espaço aberto ali pelo lado, né? E o Icasa soube tirar proveito dessa situação, porque ele quase sempre cobria os avanços do lateral esquerdo Matheus, do time do Guarani. E no que deixou de ocorrer essa cobertura e o time se largando pelos flancos, o Icasa soube tirar proveito dessa nova realidade. Mas eu acho que você não exagerou de forma alguma, Marco. Quando você disse que o gol veio num tempo importante, no momento importante da partida, não foi absolutamente nada demais. Por quê? Porque o Guarani de Sobral era melhor. O Guarani de Sobral alugou o campo do Icasa, estava com a presença ofensiva bem melhor, um time mais adiante e encurralou de certa forma. Um gol nessas condições, em que você consegue explorar bem o contra-ataque e chega à marcação do segundo gol, termina sendo uma ducha fria para o adversário e fator motivador, no caso, para o time do Icasa, porque com 2-0 no placar, dá uma tranquilidade maior, Marco. Opinião de Demontier Tenório, o jogo já vai ser reiniciado aqui na Arena Romeirão, 2-0 em casa, e 2 foram as alterações do técnico Lamar do Guarani de Sobral. Já o Anderson confirma ali, o Guarani desce, o Icasa corta, bota a bola pela linha de fundo. Dá tempo de informar pro torcedor ligado na Vale, Anderson. Vamos lá, primeira alteração, saiu camisa de número 8, o Zé Augusto, entrou 14, Hércules. 8, Zé Augusto, entra 14, Hércules. E a segunda é o 9, Dudu Itapajé, para a entrada do 19, o Papel.
Entra o 19 Papel no lugar do 9 Dudu Itapajé, em nome de Atacom Home Center, que o Cariri aprovou. Será que esse Papel tem algum parentesco com o Valdir Papel, hein? Foi revelado pelo Guarani de Sobral, jogou até no Vasco da Gama, Anderson. Luzandro Papel, o nome do jogador, viu, Marco Valério? Luzandro Papel. Luzandro é um nome tão complicado que é melhor chamar só Papel mesmo. E a gente espera que ele não cumpra bem o seu papel hoje à noite. Gostei. Você tá gaiatinho hoje, né, Demontia Tenório? Fala, JF. Seu Adenor não convoca Papel, não. Convoca? JF. João Filho, não seja do contra, João Filho. Aqui o time do Guarani de Sobral vai tocando a bola pelo meio, tentou ali o Papel, brigou por ela também ali, o Hércules fez a falta, camisa de número 14, o Guídio deu chega pra lá pra ele, tá marcada a falta em favor do time do Icasa no campo de defesa, o Verdão vence por 2-0. Atenção, torcedor, confira a hora, em nome de Novo Rio Veículo. 17h41 aqui no Timaço da Vale FM, Arena Romeirão, em Juazeiro. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste no Brasil, informando o tempo de jogo na Taça Fares Lopes. ...30 minutos do segundo tempo, 30 da segunda etapa. No placar de Baleia Burger, também para Lã Martelinho de Ouro, o melhor do Cariri. 2 para o Icasa, 0 para o Guarani de Sobral. Série A do Brasileirão, daqui a pouco, 18 horas, tem Atlético Mineiro e Ceará, tem Curitiba e Bragantino. A informação para Madeireira, Beira Rio. Vale FM, Vale FM, Marco Valério. Todo mundo ligado no Timaço da Vale FM, obrigado torcedor pela companhia. Lembrando que quarta-feira, feriado nacional, tem jogo do Verdão à tarde, fora de casa. Claro que você vai ouvir aqui no Som da Vale FM. Oferecimento Motopeças Padre Cícero, tudo para sua moto, loja na Rua São Pedro, no bairro Santa Teresa também. Para Alfa Vidros Vidraçaria. Alfa Vidros Vidraçaria tem qualidade, preço e satisfação. Aqui tentava de longe o time do Guarani de Sobral, bola tocada para fora, não tocou ninguém, só tiro de meta, tá marcando o árbitro da partida, Demontier Tenório. Já passamos dos 30 minutos, o Verdão do Cariri, claro, tem muito jogo ainda pela frente, mas vai conseguindo uma vitória que é fundamental ganhar nessa competição em casa, Demontier. E se ele adotar uma postura de tentar controlar o jogo, não seria nada demais, né? Olha o Davi novamente por aquele lado. O Davi vai tentando a jogada pela direita e a torcida organizada do Guarani de Sobral tá deixando mais cedo aqui a Arena Romeirão, Demontier. A gente viu cenas lamentáveis hoje, mais cedo, antes da partida começar, e a polícia vai escoltando ali, já levando o pessoal do Guarani de Sobral, a torcida do Guarani de Sobral, 15 minutos antes do final do jogo. Eu acho que é uma medida de segurança, de prevenção, Demontier. Eu espero que vá em paz, né? Que vá com tranquilidade, que o torcedor do Icasa comemore a vitória que ela está acontecendo e a gente espera firme, e que deixe o torcedor que veio a Juazeiro do Norte retornar em paz para Sobral. É a melhor coisa que a torcida do Icasa pode fazer. É verdade, aqui vem o jogo, bola tocada pelo alto, pelo time de casa, passa por todo mundo, ali no campo de defesa, a bola fica agora em favor da equipe do Guarani de Sobral. Esta é mais uma transmissão da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer, oferecimento Dourado Joias, semi-joias e kit de joias para você ganhar dinheiro, Rua Ivani Feitosa, número 9, Comercial ZM, o shopping da indústria e da construção civil, concessionária exclusiva dos produtos Steel para a região do Cariri. Você já sabe, é a Comercial ZM. Colégio Compasso, traçando o melhor futuro para o seu filho, é com o Colégio Compasso. E Pioca, a marca de cachaça mais ouvida do Brasil, mais antiga do Brasil. Se tem história, tem Pioca, beba com moderação. Bola com Martuzinho, trabalha pelo Guarani de Sobral, entregando bola pelo meio, tá perdendo de 2-0 o Guarani Sobralense. O time rubro-negro da Zona Norte aqui na Arena Romeirão. Bola tocada pela linha de lado, a bola sai, lateral no campo de defesa. Anderson Luiz, você que é bom de memória, o Guarani de Sobral jogou na segundona aqui contra o time do Cariri. Foi assim? E ganhou o jogo aqui do Cariri.
Não, foi 0x0. Foi 0x0. Até tinha o Núbio Flávio no time do Guarani de Sobral. Eu me recordo muito bem desse jogo. Foi um jogo bem complicado, até que gerou aquela especulação da saída do Washington Luiz logo após aquele jogo do Guarani de Sobral contra a equipe do Cariri aqui no estádio Romeirão. Então quer dizer que o Guarani de Sobral ainda não conseguiu ganhar jogando na Arena Romeirão. Empatou um jogo e está perdendo o outro aqui, Demontier. Contra o Icasa, a última vez que o Guarani de Sobral jogou aqui no Romeirão foi em 2018, no dia 26 de maio, pelo Campeonato Cearense da segunda divisão, placar final, Guarani de Sobral 2-1 no time do Icasa. Pela segunda divisão, gols do Guarani de Sávio e Índio, e o gol do Icasa de Dalmo. A última vez que ele jogou aqui, ele ganhou pela segundona. É verdade, o Guarani de Sobral, que continua na segundona, é time da Série B, e o Icasa também, foi rebaixado pela questão dos cartões amarelos do Leandro Mendes, que hoje tá no Guarani de Sobral, né? Você vê como a coisa gira realmente no mundo do futebol. Agora, no Inaldão, no ano passado, o Guarani de Sobral veio, jogou e empatou em 2-2 com o Icasa, né? Tá legal, opinião aqui, detalhes, números do Demontier Tenório. Bola tocada com Giovani pelo time do Guarani de Sobral, ele tenta o cruzamento, corta bem a zaga do time do Casa, bota a bola para a linha lateral no campo de ataque. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. A hora do Timaço. 17h47 aqui no Timaço da Vale FM. 5h47, já anoiteceu em Juazeiro do Norte. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo de jogo na Taça Fares Lopes. Confirmando para você então, no segundo tempo de partida, agora 35 da segunda etapa, 35 do segundo tempo, no placar para você, de Gênesis Solar também, para Ares Motos, confirmando, Icasa tem 2-0 pro Guarani de Sobral. O Fortaleza segue vencendo o Avaí pelo placar de 1-0, abraçar o amigo Ozenilton, torcedor do Icasa, tá em Fortaleza, escutando a gente pelo aplicativo Radios.net e feliz demais com a vitória do Verdão. Um abraço pro Zenilton. A informação para a Atacom, o home center que o Cariri aprovou. 99,9 Marco Valério. Obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos juntos pela Vale FM. Agora tem falta perigosa a favor do Guarani de Sobral. Um abraço para o meu querido amigo Ronaldo de Ronas Motos, do Grupo 3R Petróleo. Alô, Manu, Joaquim, João Pedro Bicasa. Grande amigo Ronaldo, do Grupo 3R Petróleo, o melhor combustível da nossa região. Agora tem falta para o Guarani de Sobral. Prepara-se para a cobrança ali, o Tiaguinho vai tentar caprichar. A barreira do Icasa com 4 jogadores, 3 jogadores para sermos mais precisos, e o goleirão Flaismar, que não foi vazando na partida ali, muito atento no centro do gol, autorizado, jogada ensaiada, toque de cabeça, a bola foi para fora, só tiro de meta pro time do Verdão. O Guarani tentou mais um, hein, Anderson? Quem chegou agora foi o Anderson Alagoano, apareceu de surpresa ali no meio da zaga do time do Icasa, cabeceou a bola para fora, segue o placar do jogo, 2 pro Verdão, 0 pro Guarani de Sobral, na informação de Dourado Joias. Manda aqui um abraço pra dona Marilene, toda a equipe do Espaço Verde. Dona Marilene vibrando com mais uma vitória do Icasa. O Verdão do Cariri volta, ou consegue a sua primeira vitória, né? O campeonato só teve 2 jogos pro Icasa até agora, uma derrota fora de casa, e agora vai vencendo aqui o Guarani de Sobral pelo placar de 2-0. Farmácias Fernandes, presente em todo momento, são 6 deste do Brasil. Levantamento feito pelo Tiaguinho, pra ninguém, seria pro Giovani. Aí aquela coisa, né, Montier, já começa a dar tudo errado, até o passe acaba saindo ali de forma... E a pressa, tanto que o Guarani agora é o time do Guarani de Sobral, porque a gente já nota também um certo cansaço, e esse sentido de pressa, Marco, termina atrapalhando a tomada de decisões e o desfecho da jogada. Tudo isso na marca agora de 38 minutos do segundo tempo. Tem 2 alterações, ou seja, o Guarani de Sobral utilizou as 5
alterações que são permitidas. Ou em casa, como não tem um banco de reservas com profissionais mais experientes, aí vai se limitando a apenas uma, pelo menos até agora. Vamos às duas últimas do Guarani de Sobral. Anderson. Quem foi pro banco agora foi o camisa de número 2, Giovani. Com a 2 entrou o 13, Eduardo. Repetindo, saiu 2, Giovani, 13, Eduardo. A quinta e última alteração do Lamar foi o 11, Soares. Entra no 18, João Gabriel. Saiu 11, Soares. Entra o 18, João Gabriel. Em nome de Atacom Home Center, que o Cariri aprovou. E vem o time do Guarani de Sobral. Peregamento feito para a boca do gol. Afasta a defesa do Icasa. Bota a bola pela linha de fundo. Lá do outro lado, escanteio. Escanteio pro Guarani, Anderson. Camisa de número 6, Matheus Maranguape na cobrança, Marco. 2-0, vence o Verdão do Cariri. 40 minutos do segundo tempo. Ih, rapaz, desabou ali o goleiro do Icasa agora. Flaismar, goleirão, camisa 1 do Verdão, tá caído ali rente à linha do gol, hein, meu querido Anderson? Caiu agora num contato com o Hércules, ali acabou ganhando tempo também, o Flaismar tá ali caído. Agora vai ganhar mais tempo a equipe do Icasa, que vence pelo placar de 2-0 na informação de Churrascaria Mão de Vaca. E aí, quer economizar na hora de construir ou reformar? Madeireira Beira Rio ao lugar da rodovia Juazeiro Barbalha. Conosco também Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco do Cariri. Tem delivery 988-65-7741. Conosco também Águia Proteção. Ligue para 9338-3629. Águia Proteção com você. Levantamento para a boca do gol. Toque de cabeça. A bola foi para fora. Era o zagueirão que tentava por ali. A bola foi pela linha de fundo. Só tiro de meta pro Verdão, Anderson. Dessa vez foi o Yuri que foi lá no segundo andar tentar cabecear a bola. Acabou jogando a bola para a linha de fundo. Tiro de meta. O Verdão vence o jogo pelo placar de 2-0 na informação de Quintal Cariri. Um abraço também para você que está acompanhando a transmissão da Vale FM no YouTube. Do nosso canal Rádio Vale FM 99 Oficial. Muito obrigado pela audiência. Ô, meu querido JF, já o último torcedor. Aqui cruzamento para a boca do gol, chegou tirando o L. Carlos. Bom volante do Verdão do Cariri com toda a sua experiência. Ele colocou a bola para a linha lateral. O time do Guarani de Sobral continua pressionando, continua tentando. 2-0, bonito no placar, vence o Icasa. Cruzamento feito para a boca do gol. A bola passou ali pelo Thiaguinho. Insistiu, brigou, cruzou, levantou para a boca do gol. Olha o Guarani chegando, a bola sai pela linha de fundo. Só tiro de meta pro time do Verdão do Cariri. E o torcedor do Icasa, feliz da vida com a vitória, participa, fala aqui no Timaço da Vale FM. Boa tarde, meu querido Marco Valério. Olha, Marcos, se o Icasa tivesse mais umas 3 peças, ganhava essa Fares Lopes, porque essa Fares Lopes, com esses times que tem aí, eu não vejo bicho de 7 cabeças, não. Mas assim mesmo, se tiver uma boa postura, pode até ganhar. É Zé Nilton aqui da Roçamento, boa tarde. Valeu, irmão, obrigado pela participação. Alô, Maurício Rocha, Francisca Souza, acompanhando a gente no nosso canal do YouTube também. Rádio Vale FM 99 Oficial de Guarani de Sobral chegando. Defesaça do goleiro Flaismar do Icasa. A batida do jogador sobralense de fora da área. Que defesa espetacular. Cinematográfica agora. A defesa do goleiro do Verdão, hein, Anderson? Os 3 dedos do papel, viu, Marco? O papel tentou atingir o ângulo do goleirão Flaismar. O Flaismar fez uma excelente defesa, segue 2-0 pro Verdão na informação de Atacom. Pressiona o Guarani de Sobral, o goleiro do Icasa caiu, toque de cabeça. O árbitro tá parando ali, marcando a irregularidade. A bola foi lá dentro do gol, mas já estava parado o lance, falta em cima do Flaismar. E enquanto isso, enquanto o Guarani de Sobral pressionava, o Aloysio Filac tá com tempão que não fala, agora vai trazer a alteração no time do 7 Tarcísio para a entrada do 23 Rafael. Saiu com a 7 Tarcísio para a entrada do 23 Rafael. Uma informação para a Atacom Home Center que o Cariri aprovou. O Rafael, ele é daqui da região, é? Ele é lá de Grangeiro, viu, Marco Valério?
Certo, é um daqueles garotos da base, é isso? Isso mesmo. Já treina há um bom tempo, né, na base do Icasa e hoje tendo essa oportunidade. 30 do segundo tempo, a gente deve ter aí mais uns 5 minutos, né, com os acréscimos do árbitro da partida, o senhor Paulo Vitor Lima, da Federação Cearense de Futebol. O Icasa vence pelo placar de 2-0, tem falta boa pro Verdão agora, tá lá o Ender, tá lá também o Penalva para a cobrança desta falta em favor do time do Icasa. 4 jogadores do Guarani de Sobral da barreira. É bom lance a favor do Verdão do Cariri. Autoriza, partiu André. Bateu ali, a bola foi para fora. Só tiro de meta em favor da equipe do Guarani de Sobral, que perde pelo placar de 2-0. Fala, JF. Tem gol da Série A, é gol do Botafogo. Tiquinho Soares cobrando pênalti. Botafogo faz 1-0 do São Paulo. Aí o Tiquinho, rapaz, fazendo gol pelo time do Botafogo. O Fogão tá com tudo aí, viu? Tá indo bem nas últimas rodadas. Um abraço pro meu querido amigo Gabriel, esposo da Manu, também acompanhando a transmissão do Timaço da Vale FM. Edson da Bolegal em Barbalha. Alô, Edson, grande abraço, grande torcedor do Icasa. Um abraço pro Edson, pra toda a turma boa acompanhando a transmissão do nosso Timaço da Vale FM. 2-0 vence o Icasa. Pessoal do podcast, né? O nosso amigo Neco acompanhando também a transmissão. João Neco, grande João Neco, torcedor do Verdão. Lançamento feito, saiu o Flaismar ali, dividiu a bola com o atacante do Guarani de Sobral. O jogo tá parado, bola favorece ao Verdão do Cariri. Anderson. Bem tranquilo, o Flaismar depois de tentativa de lançamento ali para dentro da grande área do Verdão. Flaismar estava atento, fez a defesa, aliás, falta a favor do time do Icasa em cima do goleirão Flaismar. O placar do jogo é 2-0 pro Verdão, na informação de Madeireira Beira-Rio. Bora lá, JF, sinalzão do Timaço marcando. ...46 minutos do segundo tempo e subiu a plaquinha e por baixo, Aloysio Vilar. Mais 4, viu, Marco? Vamos até os 49, mesmo tempo que foi dado no primeiro tempo. Tá legal, o Icasa consegue sua primeira vitória da competição. Lembrando que o Verdão do Cariri é o atual campeão da Taça Fares Lopes e vem de 2 finais seguidas. O Icasa foi vice-campeão em 2020, perdendo para o Ferroviário, e foi campeão em 21, sendo campeão em cima do Caucaia. Fala aí, JF. É o segundo do Fortaleza, Hércules. Fortaleza faz 2-0 no Avaí. É, esse Hércules do Fortaleza que você fala, jogou inclusive no Crato há alguns anos atrás. Engazeiras Construções, tudo para a sua obra pelo menor preço, parcelando para você com a melhor qualidade, menor preço. Engazeiras Construções, conosco também Ramagem Couros, bom gosto em bolsas em couro, criatividade carteiras, sinônimo de qualidade é Ramagem Couros e Hotel Amoarama em Fortaleza. Esta é mais uma transmissão da Vale FM 99,9 também para Fox, a melhor assistência técnica para o seu celular. Você já sabe, é na Fox, está com grande promoção em celulares para você. Aqui o time do Guarani de Sobral vai tentando no finalzinho. O Guarani de Sobral todo no ataque, o Icasa todo na defesa. 2-0, bonito no placar da Vale FM, vence o Icasa. Bola com o Tiaguinho, lançou na frente, entrega a bola, tentou ali com o João Gabriel, faz o passe pela direita para Artuzinho, volta para Tiaguinho. Lançamento para ninguém. Aí, Demontier, já é aquela do desespero, né? Do descompasso. Quando a coisa parece que realmente não vai mais dar certo para o Guarani de Sobral. Mas você leva em consideração também essa boa postura do miolo de zaga do time do Icasa. O jogo todo o Guarani de Sobral encontrou dificuldades para furar esse bloqueio defensivo e a essas alturas fica arriscando de longe. E vem o time do Icasa para o ataque agora, a bola com Davi, dominou, tocou, perde o gol feito. O atacante do Icasa, se bem que já estava marcada a condição de impedimento, mas o gol que o William perdeu, não pode perder, Aloysio. Não dá, Anissete, de frente pro gol, e depois de uma jogadaça do Rony pelo lado direito, a bola sobrou pro Davi, que deu toque pro William Anissete, que estava de frente pro gol, botou a bola pra fora. Marco, tudo bem, não valia mais nada, só que não dá pra perder esse tipo de gol. Segue 2-0 pra equipe do Icasa. Deixa eu abraçar aqui o Júlio César, lá dos Correios de Missão Velha, que tá aqui na Arena Romeirão, a galera lá do Crato, Carlos Maxwell, a Quiquinha também, o Maninho Feitosa, que disse, viu, Marco Valério, que vai dar uma rapadura aí
qualquer dia chega com as rapaduras de presente pro Timaço. Tá legal, grande abraço pra ele, também pro amigo Antônio Carlos, ex-presidente do Icasa, também ligado no Timaço da Vale FM. E olha, uma pra você, viu, Aloísio? Presidente do Icasa, Aloísio, seu xará, diz que tem 3 contratações em caso de vitória, que está se confirmando agora. Fim de jogo aqui na Arena Romeirão. Torcedor do Icasa comemora. Torcedor do Icasa aplaude. O Icasa vence pelo placar de 2-0 para o Verdão do Cariri. Para alegria do meu querido amigo doutor Péricles Vasconcelos, grande torcedor do Icasa, acompanhando também a transmissão do Timaço da Vale FM. Vitória do Verdão do Cariri, Aloísio Vilar. Grande vitória da equipe do Icasa, Marco Valério, a primeira dentro da Fares Lopes, estreando com o pé direito na Arena Romeirão diante do seu torcedor. Gols aí do Paulista e também do Davi, grandes nomes desse time do Icasa na partida de hoje. E neste momento, Marco, a gente está aqui na beira do gramado, não temos autorização para entrar, né, dentro do gramado, então a gente tem que aguardar aqui do lado de fora a saída dos jogadores para que a gente possa entrevistar, saber um pouco, né, do que eles acharam, da impressão deles dessa vitória da equipe do Icasa na Fares Lopes. Enquanto daqui isso, a pouquinho você volta com o registro aí com os jogadores do Icasa, Luiz. Deixa eu pegar só o destaque final logo do Anderson Luiz. Afinal de contas, dentro do gol, não vale nada. O Guarani de Sobral sai daqui derrotado por 2-0 nessa vitória do Verdão. Anderson. Mas tem um detalhe, o Guarani está indo para o terceiro jogo na competição e só fez 1 ponto. Então algo que preocupa bastante o técnico Lamar. O Lamar tem muito que trabalhar com os jogadores para a sequência do Campeonato Cearense. Até porque, como eu falei, o time do Guarani de Sobral já tem 3 jogos na competição, Anderson, e ainda não conseguiu a primeira vitória. Vamos lá, Luiz Vilar. O Lamar tá aqui pertinho da gente, viu, Marco? Vamos aproveitar para conversar com o técnico da equipe do Guarani de Sobral. Gol e resultado. Futebol são 3 pontos. A gente cria. Infelizmente, na decisão, a última decisão, a gente tem tomado as decisões erradas. O Icasa foi uma vez no primeiro tempo, foi uma vez no segundo tempo. A gente procura uma defesa que o nosso goleiro fez, a gente não encontra, né? Agora, a qualidade. Davi chapou a bola, tirou do goleiro, fez o gol, matou. No momento em que nosso time, na verdade, como eu digo, é muito melhor do que o Icasa durante os 90 minutos. O Icasa foi mais efetivo, né, concluiu as chances de gol. Fiquei muito irritado no pênalti no primeiro tempo. Eu acho que foi pênalti, mas enfim, o Icasa mereceu a vitória por conta dos gols. Mas se analisar, o Guarani foi muito mais time. Mas quem é mais time geralmente não ganha. Muito bem, tá aí as palavras do técnico da equipe do Guarani de Sobral, Lamar Lima. Enquanto isso, Marco, o primeiro jogador do Icasa que vai sair por aqui é o André Penalva. O zagueiro André Penalva é o primeiro jogador a deixar. Penalva, gentileza, reportagem aqui do Timaço da Vale FM. Nada como estrear em casa com vitória, né, Penalva? Boa noite. Boa noite. Isso pra nós é muito gratificante, né? Somar 3 pontos dentro de casa, diante da nossa torcida, diante do nosso torcedor. Isso aí só tem a crescer. Vamos trabalhar aí amanhã. Nem trabalhar, vamos descansar, né? Que agora não tem mais tempo de trabalhar, que é jogo em cima de jogo. Vamos descansar, que quarta-feira já tem uma batalha difícil lá contra o Pacajus. Valeu, Penalva, obrigado. Tá aí, portanto, o Marco Valério, primeiro jogador do Icasa que sai aqui do gramado, o André Penalva. Enquanto isso, os demais ainda estão ali, agradecendo aos torcedores pela presença, estão ali também no banco de reservas, alguns deles. Enfim, a gente fica aqui na entrada do vestiário, Marcos, esperando para poder ouvir a palavra de algum dos jogadores, mais alguns dos jogadores do Icasa. Tá legal, vamos lá no estúdio pra gente atualizar a classificação, João Filho, após esse jogo desta tarde, a vitória do Icasa 2-0. O Icasa consegue a primeira vitória na competição por 2 gols de diferença, até consegue ter saldo positivo agora na tabela de classificação. Importantíssima vitória do Icasa nesta partida contra o Guarani de Sobral. JF. Importante demais, resultado favorável ao Icasa, essa vitória diante da equipe do Guarani de Sobral. O Icasa, como eu disse durante a transmissão, a se confirmar a vitória, pulava para a 3ª posição, e é o que acontece. O Icasa assume a 3ª posição com 3 pontos, os 3 primeiros conquistados agora há pouco contra o time sobralense. O Maracanã segue na liderança com 7, o time do Pacajus é o 2º colocado, agora o Icasa, 3º colocado com 3, o time do Floresta é o 4º colocado
com 1 ponto e o Guarani de Sobral tá lá embaixo, é o último colocado com também 1 ponto conquistado. Icasa tem duelo direto, confronto direto que vale aí a vice-liderança do campeonato, a Taça Fares Lopes, justamente contra o Pacajus na quarta-feira, né? É verdade. 3 da tarde, o jogo do Icasa. Dá uma conferida, 3 ou 4 da tarde, só pra gente informar 4, o nosso viu, torcedor. Marco? 4 da tarde, né? Isso. Lá no João Ronaldo e Pacajus. Exatamente. Icasa contra Pacajus, jogo difícil, como disse João Filho, valendo aí, inclusive, posição dentro da tabela de classificação. Claro que o Icasa vai tentar a vitória fora de casa contra este adversário, que é difícil, um adversário tradicional também. O Pacajus, um dos times que mais cresceu, se a gente for observar esses últimos anos aqui no cenário do futebol cearense. E Timaço da Vale, você já sabe, né? A partir das 3:30 da tarde, na próxima quarta-feira, tem Pacajus em casa, aqui no som do Timaço da Vale FM. E o Aloysio Vilar agora vai conversar com a rapaziada do Verdão, que ganhou o jogo por 2-0. Aloysio! É isso, agora quem tá aqui ao nosso lado é o Dedé, zagueiro da equipe do Icasa. O Dedé, nada como estrear em casa com uma vitória como essa e também para dar moral pro restante do campeonato, né? Isso, a gente sabia que ia ser um jogo difícil, trabalhamos essa semana aí visando os 3 pontos dentro de casa e dar essa vitória a essa torcida maravilhosa, que é a torcida do Icasa. Valeu, Dedé. Valeu, obrigadão. Muito bem, Marco, a gente aguarda aqui a saída dos demais jogadores, agora todos juntos, viu? Estavam ali tirando algumas fotos com os torcedores e a gente vai aqui em busca de ouvir os atletas da equipe do Icasa. Os autores dos gols ainda não saíram. Eli Carlos está aqui mais próximo da gente. Parabéns inicialmente pela vitória. Como é que você analisa esses dois? Eli Carlos, boa noite. Boa noite. Um jogo de subimportância para a nossa equipe, onde que nós conversamos dentro do vestiário durante a semana também, que era o jogo que poderia dar arrancada na competição. Não podíamos, a não ser uma vitória dentro de casa, para a gente procurar somar ponto ali, os 3 pontos, para a gente ir em busca do nosso objetivo, que é já chegar próximo ao líder, porque já tem outro confronto direto na quarta-feira. Então, a vitória hoje era fundamental para a gente já começar a sonhar em busca do nosso título. Sem tempo para descanso agora, né? Mas a gente vai procurar sempre fazer o nosso melhor na recuperação. A área do professor na parte física ali, do funcional da recuperação tá indo bem. Então a gente vai se procurar se recuperar o mais rápido possível para que a gente possa chegar no jogo de quarta-feira, fazer o nosso melhor e, se Deus quiser, voltar com a vitória. Obrigado. Tá aí, portanto, Marco Valério, as palavras do Eli Carlos, volante da equipe do Icasa, que foi dúvida, inclusive, durante a semana. Ele teve uma contratura na panturrilha esquerda, acabou gerando essa dúvida, mas voltou aos trabalhos ainda na sexta-feira e entrou em campo hoje jogando esses 90 minutos. Quem tá lá do outro... Tia Tenório, você pode interromper na hora que o Devontier estiver analisando aí para conversar com os jogadores do Icasa que foram importantes, inclusive os autores dos gols dessa vitória, no meu modo de ver, merecida, Devontier, apesar de uma maior posse de bola por parte do Guarani de Sobral. E o Lamar, ele coloca isso, né? Diz que o Guarani de Sobral teve mais posse de bola, isso é indiscutível, criou algumas oportunidades e você deve reconhecer a boa atuação do Flaismar, ainda acertou bola no travessão. O Lamar reclama de um pênalti que, a meu ver, não existiu. O Anderson já tinha até observado que ele foi fora da área e o cara caiu dentro da área. E agora, no finalzinho, mais outra grande defesa do Flaismar. Ele foi muito seguro, né? Ele foi muito providencial. Foi importantíssimo para essa vitória do time de casa. Enfim... Há uma zaga muito bem postada, outro fator bem alentador nesse time do Icasa, diferentemente do cochilo dado contra o Maracanã, que permitiu uma virada no placar. Enfim, esperar contra o Pacajus. Eu gostei do Pacajus, viu, Marco? Segundo tempo contra o Maracanã, botou na roda, foi bem melhor, mereceu inclusive a marcação do gol da vitória e manteve inclusive uma base do time que disputou a Série D, tem um pouco mais de conjunto. E aí é um jogo, Marco, que vale a segunda posição, porque se o Icasa vence lá, ele vai a 6, ultrapassa o Pacajus e vem aqui para o Romeirão pegar o Floresta, viu?
que pode valer a liderança para o time do Icasa e com certeza vai ter um público muito maior que esse. Pois não, Aloysio? Estamos aqui ao lado dos autores dos gols da equipe do Icasa, Paulista e Davi, primeiro Paulista, primeiro gol com a camisa do Icasa e garantindo aí uma vitória, né? Boa noite. Boa noite, muito feliz, né, com o primeiro gol na equipe do Icasa. Isso foi fruto de trabalho durante a semana, né? A gente trabalhou bem firme e graças a Deus eu pude fazer um gol e contribuir com a vitória do Icasa. No primeiro jogo você não entrou, né? Não começou jogando. Como é que foi para você esse período de transição? É que eu estava voltando de lesão, né? Acabei entrando no finalzinho do jogo, mas durante a semana continuei tratando com o João e ele me deixou 100% para nesse jogo, graças a Deus, eu consegui ser titular e fazer um gol. Valeu, Paulista, obrigado, parabéns pela vitória. Aqui também é o Davi, autor do segundo gol. E que golaço, hein, Davi? Boa noite, parabéns. Cara, eu fico muito feliz, né? Primeiramente, tenho que agradecer a Deus pela oportunidade que Ele está me dando no futebol e os meus companheiros que sempre vêm acreditando em mim durante o trabalho. E graças a Deus aí o Icasa hoje conseguiu dar um passo na frente, né? E agora temos mais um jogo difícil diante da equipe do Pacajus. E se Deus quiser lá dentro da casa dos caras, vamos fazer um bom jogo e garantir mais 3 pontos. Davi, o que é que está representando para você essa volta a Juazeiro do Norte, agora vestindo a camisa do Icasa? Cara, é uma volta muito especial para mim, retornar a Juazeiro do Norte, né, e vestir a camisa do Icasa. É o meu primeiro ano no Icasa e fico muito feliz com isso e voltar aqui a Juazeiro do Norte na arena e marcar o gol. Valeu então, obrigado Davi. Tá aí, portanto, Marco Valério, Demonte Tenor, as palavras dos autores dos gols da equipe do Icasa, o Paulista e o Davi, garantindo aí os primeiros 3 pontos do Verdão nessa Fares Lopes. Lembrando ao torcedor que a equipe do Icasa volta a campo na próxima quarta-feira diante do Pacajus, lá no estádio João Ronaldo. Terceiro compromisso, portanto, da equipe do Icasa nessa competição, que é curto, um tiro curto, e o Icasa tem que aproveitar todos esses pontos. E no mesmo horário do Icasa, o Maracanã joga. Maracanã pega o Floresta, né? Acho que é Presidente Vargas ou Domingão, sei lá. Mas pega o Floresta. E aí tem que torcer pelo Floresta, que tem apenas 1 ponto conquistado. 2 jogos. E depois o Icasa vem pegar o Floresta aqui para tentar, quem sabe, assumir a liderança da competição. Mas é um páreo duro que é exatamente contra o Pacajus na próxima quarta-feira. Que o Icasa possa demonstrar que está numa crescente. Foi um pouco melhor na hora da tomada de decisões, teve poucas oportunidades, mas com um nível de aproveitamento bem maior, bem melhor. 2-0 o placar, num confronto, Marco, de equipes que, coincidentemente, elas têm uma relação, por exemplo, até com o Campeonato Brasileiro. Depois que esse Guarani de Sobral foi campeão da Série D, ele deu uma mergulhada aí numa situação ruim, não foi mais aquele time da tradição, de grande tradição do futebol cearense, é como se tivesse perdido o rumo da história, da mesma forma como o Icasa, quando beliscou a possibilidade de ir para a Série A do Campeonato Brasileiro, deixou de ser aquele time tradicional e valente do futebol cearense. Então, equipes que guardam essa coincidência, né? Andaram lá, o Guarani foi o primeiro campeão brasileiro no estado do Ceará. E o Icasa quase que ia para a Série A e precisam retomar o bonde da história. E, por fim, coincidência aqui do que a gente tinha falado, a maior goleada de toda a história entre essas duas equipes, pois é que ao final apareceu uma faixa enorme, eterno 6-1, que a gente tinha falado aqui no intervalo da partida. Alguém decidiu fazer essa faixa, por sinal grande e muito bonita, e pediu que todos os jogadores do Icasa viessem para cá para serem fotografados com essa faixa. Aqueles 6-1 sobre os quais me referi foi no dia 15 de janeiro de 2013, como disse, gols de Luiz Otávio, Douglas Silva, Juninho Potiguara, Adalgiso Pitbull e 2 gols de Chapinha. Esse jogo foi aqui no Romeirão,
pelo Campeonato Cearense da Primeira Divisão, Marco Valério. Valeu, Demontier Tenório. Obrigado pelo seu destaque final também nesta cobertura do timaço da Vale FM, que focalizou uma vitória do Icasa pelo placar de 2-0 contra o Guarani de Sobral aqui na Arena Romeirão. Deixa eu dar um pulinho com o JF para conferir também os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro e mais uma vitória do Fortaleza, um dos representantes do futebol cearense na competição, JF. É isso, jogos encerrados das 16 horas, o São Paulo perdeu para o Botafogo lá no Morumbi, 1-0 para o Botafogo, gol do Tiquinho, cobrando o pênalti, Tiquinho Soares. O Fortaleza fez 2-0 para cima do Avaí. Começou agora 18 horas, Atlético Mineiro e Ceará 0-0. Tem gol no Maracanã, o América Mineiro fez 1-0, vai derrotando o Fluminense. Coritiba e Bragantino por enquanto empatam em 0-0. Os jogos em andamento pelo Brasileirão da Primeira Divisão. Marco Valério. Valeu então, muito obrigado, João Filho. Vamos para o destaque final também do nosso querido Aloísio Vilar. Afinal de contas, o Icasa joga na quarta-feira, feriado da nossa padroeira, dia de Nossa Senhora Aparecida, que também é o dia das crianças. Então, no meio da tarde, tem o jogo do Icasa contra o Pacajus. O destaque final do Verdão com você, Aloísio Vilar. Eu acho que o Aloysio está no túnel, voltando para cá, né? Então vamos deixar o destaque final dele pro final, pois não, Demontier? Não, só dar uma informação e um abraço para o subtenente Batista, que está lá em Potengi ouvindo a gente. O pessoal do Corpo de Bombeiros de Juazeiro está retornando de Potengi. Eles não conseguiram encontrar o corpo do homem que se afogou hoje à tarde lá naquele município, no açude lá de Potengi. Enquanto que o Rabecão está retornando de Jati com o corpo de uma outra vítima de afogamento. Ao todo, Marco, para que você tenha uma ideia desse final de semana, 7 mortes violentas até o momento. Um homicídio em Juazeiro, 2 vítimas de um acidente de trânsito em Araripe, um bebê de 19 dias que morreu engasgado em Crato e 3 casos de afogamento neste domingo. Brejo Santo, Potengi, corpo não encontrado e Jati. Todos os detalhes amanhã no nosso jornal Nova Manhã da Vale FM, cedinho a partir das 6 da manhã e também no nosso jornal Meio-Dia da Vale FM. Vamos pro destaque final do Verdão do Cariri, o homem que já saiu do túnel, Aloísio Vilar. Quarta-feira tem mais Verdão aqui do Som do Timaço, Aloísio. É verdade, Marco. O terceiro compromisso da equipe do Icasa na Fares Lopes, agora contra o Pacajus, no famoso João Ronaldo. Eita, Delton Sá. Grandes histórias do João Ronaldo. Será que aquela lata de lixo ainda tá por lá, hein, rapaz? Ah, rapaz, mas parece que depois daquele episódio, Marco, as coisas se resolveram, mas enfim, o Icasa vai voltar a campo diante dessa equipe do Pacajus, 4 da tarde. A programação ainda não foi confirmada, mas a equipe deve se reapresentar amanhã e viajar na terça-feira pela manhã, logo após o café ou após o almoço. Enfim, isso ainda vai ser definido e repassado para a imprensa, viu, Marco? Valeu, Aloísio. Obrigado pelo destaque final do Verdão do Cariri. Obrigado a você pela companhia, você que nos ouviu no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, também ouviu pelo radios.net ou pelo rádio tradicional. Enfim, várias plataformas para você acompanhar a transmissão do Timaço da Vale FM. Mais informações do futebol, dos nossos noticiários no Jornal Nova Manhã e no Jornal Meio-Dia durante esta segunda-feira e, é claro, no nosso Vale Esportes às 18h05. Lembrando sempre, com Jesus eu sou mais forte. A todos um ótimo final de domingo. Até a próxima, galera ligada na Vale FM. Final, mais uma, chega ao final, mais uma, chega ao final, mais uma, chega ao final, mais uma cobertura do futebol show do Timaço da Vale. Nossa equipe levou ao ar mais uma vez as emoções do nosso futebol, uma paixão nacional. Agradecemos a todos pela sintonia e liderança na audiência. Até a próxima jornada esportiva aqui na Vale FM. Com os craques do